entrando agora no diálogo livre. Eu já chego atravessando. Ele já quer que eu vou no meio do meu cronograma. Vai se lascar, Israel. Ó, o Diálogo Livre entrou agora, então super chat, vai mandando, comentando aí. Elogie, ofenda, só não deixe de comentar. Oferendas também, gente, que é o Pix. Que Tá vocês mandam. amarrado em nome de Jesus. A oferenda que é o Pix. É o Pix. O Pix é bem-vindo. Fala de novo da veste de camiseta aí, que só saiu no... Ah, só saiu no Nuco, então fala aí das vestes de Então, camiseta. novamente, gente, estou aqui hoje, ó, fazendo aqui a propaganda. Não é só propaganda não, viu? Só que quando chegar um pouquinho mais cedo eu venho com ela também, porque o pano é ótimo. E eu sou um camarada hipertenso, que eu sou que olha, o toba só que nem um cuscuz, gente, viu? Então, se vocês querem adquirir excelente caimento, qualidade, vestes, camisetas, tá bom, gente? Tem uns 5 homens aqui olhando pra mim aqui, ó, que eles já estão com o celular assim, ó, não, vou fazer o Pix pro professor agora. Pô, essa propaganda tá ótima. Então, não esqueça, senhores, adquirirem vestes, camisetas, entre em contato aqui no podcast Diálogo Livre, aqui também no nosso novo canal aqui também. Vocês vão encontrar, vai estar aqui, é só entrar em contato com a produção e a produção vai passar os melhores e maiores detalhes para todos vocês. É isso aí. Excelente, é isso aí. Então, professor Fábio Sabino, vamos lá. Jesus é o Messias, sim, não, e o lógico que porquê? não. Jesus, antes de eu definir se Jesus é ou não, primeira questão que eu preciso saber do Benhor, o que ele sabe a respeito do vocábulo Messias. Porque as pessoas falam, o que é o Messias? Ah, o Messias é isso, é isso, é isso. Mas é isso mesmo? Não. Então, antes de nós decidirmos, lógico, eu vou provar que Jesus não é o Messias. Mas eu preciso saber do Benhur qual o conceito que ele tem, etimologicamente, pode ser também, do vocábulo Messias, para assim nós darmos início a esse debate de hoje. Então, Benhur, já tem uma pergunta aí antes dele apresentar, mas Jesus é um Messias para você? Jesus é o Messias É para o mim. Messias. Na minha- O que é ser Messias, Dentro né? da visão bíblica, Jesus ele é o Messias. A palavra Messias, a gente sabe, ela significa o ungido, né? E o professor Sabino até traz bastantes pontos sobre essa questão dessa palavra, porque um dos pontos é que necessariamente o ungido, ele pode ter a questão de ter o óleo que tem que ser derramado sobre a sua cabeça e por isso ele passa a ser o ungido. Sim. Mas a gente sabe ao longo do texto bíblico que a palavra Machia ou Messias ali para Jesus Cristo, ela está definindo um salvador, não simplesmente um ungido como no caso ali de rei Saul ou mesmo do rei Davi, com óleo derramado sobre a sua cabeça. Então, dentro desse contexto, um ungido relacionado a Cristo, que é a palavra ali falando sobre o Messias, ele está falando sim sobre o Salvador, que é onde a gente vai tratar um pouquinho mais a fundo a respeito disso, porque tem a questão de se esse Messias é o Messias, por que ele não veio como um guerreiro? Por que ele não entrou de fato com espada? Por que ele não derrubou o trono de Israel, o trono dos romanos e assumiu o poder ali de Israel? Por que ele morreu? Que é um ponto importante dentro do contexto bíblico para a gente definir essa parte da questão do Messias, né? Mas sim, Jesus Cristo, na minha visão bíblica, ele é o Messias. Ele é o Messias. E para você, agora que ele bem definiu... Agora vamos lá. Benhor, me dê uma referência bíblica onde se aplica Messias a Salvador, por favor. Bom, eu não vou conseguir te dar um texto bíblico dizendo isso, né? Porque nós precisamos, né? Como nós estamos lidando com contexto bíblico, e eu não vou lidar com crença e fé nem com achismo, então, a primeira coisa, eu queria que onde está essa definição, Se a gente pegar... desde o Antigo Testamento, porque a construção do vocábulo Messias vem lá para Davi. Vem lá para Davi. Aí que nós teremos o verbo machá, que é um tarólio, de onde depois surge o vocábulo machia, depois traduzido para a Septuaginta, Christos ou Cristo, de forma aportuguesada. Só que a palavra Messias, vou aportuguesar aí, Cristo, desde a sua construção primordial primária, nunca esteve associada a Salvador. Esse é o problema. Então, existe uma transição temporal, Sim. que aí nós teríamos que entender essa transição temporal até colocar Messias em Jesus Salvador. Que isso aí é onde vai estar o problema. É onde eu vou querer, que aí você pode pesquisar, não tem problema, você tem tempo para isso. Onde está essa construção do termo Machia, ou Cristo, ou Messias, relacionado a Salvador, e de que ponto é isso? É uma construção veterotestamentária ou é uma construção própria neotestamentária? Mas aí a gente É isso vai que eu queria tratar saber. o texto só em cima do que foi construído no passado. O texto teológico ele se constrói ao longo do tempo. Então, você quer uma definição direta de Jesus Cristo como Messias. Se a gente pega, por exemplo, só em Lucas 2,11, é o que vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor.
Então a gente já está ligando ali Cristo ao Senhor, que está falando sobre o Messias. No Daniel capítulo 9, versículo 25, por exemplo, quando vai falar sobre o Mashiach ali, ele está falando realmente sobre o ungido. E a gente sabe que a profecia ali, ligando ela à ideia de 70 semanas, está justamente ligando à profecia de Jesus Cristo. Aí quem está dizendo isso é você, não é o texto. É isso que a gente precisa ler. Isso. Quando você pega Lucas 2:11, vou precisar da Bíblia Online, gente. Vambora. Vou precisar da Bíblia Online aí no telão pra gente discutir um pouquinho de hermenêutica, tá? Vamos lá. É que ele já entrou em Lucas colocando, eu pergunto, salvador do quê? Do pecado, né? Contra o Tá pecado escrito isso da em Lucas humanidade. 2, em Lucas 2:11 tá escrito isso? Não necessariamente em Lucas 2:11, mas Então a nós gente não temos pode aí o isolar achismo, só um senhores. texto, Já né? começamos com os maravilhosos achismos e os malabarismos. Salvador, está dizendo salvador Vamos do lá. pecado? Não, gente. Salvador... Mas a humanidade precisa de salvação? Oi? A humanidade, ela precisa de salvação de alguma Depende coisa, na qual sua visão? conceito. Conceito do quê? De um perigo iminente? Sim. Qual conceito? Porque eu Abstrato? só preciso entender o teu conceito, professor, porque para você a humanidade ela caiu numa decadência moral, necessariamente de pecado. Peraí, mas o que isso tem a ver com o tema? É porque Aí nós vamos Na falar de visão- marciologia e não cristologia. é que na Vamos visão lá. bíblica Não, do tá ligado. cristão Não, tá bem não ligado. está ligado. Ligado. Uma Não, coisa não peraí. tem nada a ver com outra. A hamartiologia Vamos não tá lá. ligado com a cristologia? Vamos lá. O tema, qual que é o tema hoje? Novamente você atravessando com o primeiro debate que eu tive com você. Não, mas qual que é o problema? Não. Novamente você fazendo isso. Professor, Não Vamos tem lá. problema nenhum. Ó, explica uma coisa, ó. Jesus ser o Messias, eu quero que vocês façam a construção do que é sim, Messias. sim, mas aí a sua Messias, pergunta... quando originou-se o termo Messias, que foi aplicado a Davi, foi para salvar o quê? Eu vou chegar lá. Não, peraí. Vamos por Eu partes. não tô no porque- debate, é que assim, professor. Você não tá no debate? Não tô. Pra mim você está Não, no não tô. debate. É porque Então, me arguiu Não, aqui, você, é porque então você tem que ser o quando o senhor, respeitar o que você tem no meio das suas pernas, quando o senhor como teólogo, debater comigo. quando o senhor como teólogo Professor, diz que vamos lá. hamartiologia não tem nada a ver com cristologia, pelo amor Eu de estou Deus. falando a respeito do tema. Professor, Se você for falar a respeito de origem de pecado... Cristologia, é diferente. dentro da Dentro do- cristologia... Não, eu Desculpa, entendi. sei lá. dentro... Aí, ele quer debater comigo. Não, Pode debater, não tem problema não. Eu não vou falar nada. Estamos aqui. Só que depois, se segura e sustenta, hein? Não, eu sustento. É que assim, o senhor como professor de teologia falar que a hamartiologia não tem nada a ver com cristologia... Eu não falei isso. Eu falei Você não tem falou. nada a ver com o tema. Qual que é o tema de hoje? Qual Se que é? Jesus é o Messias. Ok, acabou. Jesus ser o Messias tem a ver com Acabou. cristologia? Tem. Não. Cristologia tem a ver com hamartiologia? Vamos lá. Tem. Você Vamos. falar de messianismo é uma coisa. A discussão, o tema hoje aqui não é pecado, filho. O tema, Mas qual é o tema? tem a ver, porque Mas é, na professor, visão é porque dentro da cristocêntrica, visão- ortodoxa, vamos o Cristo que morreu pelos nossos pecados, a hamartiologia, ele é o Messias, tem a ver. Não tem a ver na sua ótica, eu tenho que Então, saber qual é a sua ótica. Primeiro como tem que explicar para as pessoas o conceito que vocês têm de Messias. O conceito que vocês têm não é um conceito da origem dele. É diferente E do teu. Vocês já estão Você não concorda. Vocês já estão na construção neotestamentária. A pergunta é: quando foi que surgiu a questão do Messias da figura de Jesus? Mas Viu? aí Você é- tá debatendo, Que eu não curso? entro mais. Mas aí a minha dúvida é, você justamente pode debater essa, esse debate, professor, não tem problema porque também, não. na sua visão... Não, Cristo- não é na minha visão, biblicamente, Não, não. historicamente, ó. Dentro do conceito que você está apresentando. É que vocês já pularam lá pro Novo Testamento. É, porque a gente precisa tratar... Eu trato a Bíblia como Não, a um único gente não, livro, eu não né? tô no Eu não debate, estou fazendo essa é só você, vai separação lá. de separar o que ela é do novo antigo. Não, a minha pergunta foi simples. Então, a minha pergunta também é simples, porque quando você solicita para que eu faça a definição do que é o Messias, eu preciso também entender na tua visão o que é o Messias. Porque para nós, dentro da visão Vamos lá. cristocêntrica, que o Messias é o salvador do Vamos lá. pecado. O que é o Messias biblicamente? Biblicamente, que é isso que eu vou ensinar hoje. Então vamos lá. O que Jesus não foi, tá? Agora eu vou explicar por que Jesus não é Mas que Messias. Bíblia você tá falando? O Messias... Hã? Que Bíblia você tá A falando? Bíblia que você quiser agora. A hebraica, a Você- grega... Você falou do septuaginta. Novo Testamento, mas eu tenho que ter se você tem o Novo Testamento como então, Bíblia. Se você deixar eu explicar, você falando que tá debatendo comigo agora, você vai debater. E não corra não, tá? Agora eu lhe pego. Vamos lá. Dentro do Antigo Testamento, o conceito de Messias... Primeiro, o termo Messias, ungido, se aplicava para quem? Sacerdote, profetas e reis. Ok. Vamos começar Beleza. com o ponto inicial. Historicamente é isso. Aí existe uma promessa lá em 2 Samuel, capítulo 7. O que era o verdadeiro Messias? É aquele que daria continuidade à linhagem davídica. Tá certo. É isso E aí. isso teria que ser para sempre por intermédio da árvore genealógica, por intermédio de Salomão. O que acontece na história? Quando chega em 586 a.C., existe o que nós temos na história? A destruição de Jerusalém. Aí que nós temos também a promessa da árvore genealógica davídica, que é a raiz messiânica. Ela se dá por extermínio por intermédio de Jeconias, onde existe uma maldição
dentro do livro profeta Jeremias a respeito desse personagem. Rompe-se essa cadeia messiânica. Isso nós estamos falando historicamente. O que acontece? Deus fez uma promessa. Sim. O povo sai do cativeiro babilônico e não pode chamar Deus de mentiroso. Porque Deus fez uma promessa e essa promessa ela foi quebrada. É a partir daí, então, que começa uma nova construção do Messias escatológico. Que o Messias real e verdadeiro era aquele que renovaria a paz novamente, restauraria o templo de Jerusalém, que estava caído. Ele faria mais o quê? Ele tiraria o povo do jugo do seu opressor. Isso é ser Messias, tá? Quando isso rompe, aí nós temos a construção dos livros depois do cativeiro babilônico, tentando trazer essa construção desse Messias. Isaías 11, Jeremias 23, Ezequiel 33, Salmo 22 e tantos outros textos que aí as pessoas colocaram como textos messiânicos. Então, para você, nessa visão, esses textos Não é eles pra não mim. são relevantes. Eu estou lhe explicando mas assim, ó, a historicidade. Sim, professor, entendi. só pra... desses É textos, porque tá? eu só preciso entender a relevância deles para você, o professor, porque o que é realmente relevante dentro desse tema, do que você está apresentando, do que você fala, isso daqui é verdadeiro, isso daqui não é. Isso aqui é inventado, isso aqui é só criação histórica. Mas isso aí, por enquanto, eu não falei nada disso, né? Eu só estou explicando que vocês não entraram, vocês já foram direto para Jesus no Novo Testamento. Eu estou explicando para as pessoas entenderem Entendi. que a figura de um Messias não era um Salvador. Eu pergunto, vocês sabem quando surge essa história de Messias Salvador? Mas por que ele não era um salvador se E ele... agora eu estou lhe fazendo a pergunta. Quando é que se dá a Sim. ideia? É antes de Jesus, isso não é em Jesus que se dá. A ideia de um Messias Salvador. A ideia de um Messias pré-existente na eternidade. Vocês sabem quando surge isso daí ou não? Quando foi, professor? Não, eu estou fazendo pergunta para vocês, vocês Não, sabem? tô aqui, tô ok, ouvindo. então é isso que nós temos que entender. Vamos lá. Isso se dá por intermédio do livro de Enoque, Sim. que vai tratar a respeito de um Messias pré-existente, que é a figura do Filho do Homem, o qual Jesus carrega dentro dos evangelhos. Vendo o livro de Enoque, você tem os achados de Qumran. Então, se vocês querem falar de alguém que é Salvador, então nós temos vários pretendentes antes de Jesus. Aí vem a pergunta, por que tem que ser Jesus? Não pode ser aqueles que vieram antes dele, então? O que eles fizeram que é igual ao que Jesus fez? Tudo Tudo o quê? está escrito, manuscritos de Qumran antes de Jesus existir. Só que os manuscritos de Qumran também tava lá o livro de Daniel, tava Hã? outros textos, né? Sim, tá também. E Daniel Mas- fala sobre o Messias ungido, que a gente faz a ponte ligando a Cristo Jesus, Então, fazendo o que você falou? que a gente liga a Jesus. Harmonização. Quando Daniel está escrevendo o seu livro, ele tinha Jesus em mente? Tinha provavelmente a história profética, né? Não necessariamente História o nome Jesus. Ah, Eu então tinha não os- tinha. os profetas Olha a minha antigos. pergunta, ó. Quando Daniel está escrevendo o seu livro, Daniel tinha na sua mente a pessoa de Ele Jesus? provavelmente tinha um Salvador, não ser necessariamente o Vou nome repetir Jesus. Novamente a pergunta sai pela tangente. Quando já respondi a sua pergunta. Não. Quando Daniel escreve... Põe o texto Bíblia Online para mim, por favor. Daniel capítulo 7. Vamos para a Bíblia agora, então. Vamos lá pro texto bíblico. Vamos lá. Calma aí. A sua pergunta, Sabino, é quando Daniel escrevia os textos, se ele tinha a figura do homem Jesus, seria isso? É. Isso, tá. Não, eu só tô perguntando. Não tô debatendo com ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, tá certo. Não tô debatendo, estou intermediando. Então, Daniel 7, versículo 1. É isso? Vou pegar o contexto aí para facilitar, que isso aí chama-se o teste da leitura cega. Vamos Daniel lá. 7, Isaías 53, Salmo 22, Esses textos Daniel antes. 9. Oi? A sua afirmação, Sabina, é que esses textos foram colocados depois do exílio babilônico. Seria isso, né? Sim. Tá. Ele acredita caso nisso. Você acredita nisso também? Que foi Não, depois Não é do... questão de acreditar, é questão de provar Não, diferente, tá? tudo Não bem. ligo com- Calma, Sabino. Não, Sabino. você tá fazendo a pergunta, ele respondendo. Não, mas ele, você acredita o quê? Versículo Eu não 13. acredito que foi incluído posteriormente, não. Você não Eu entendo acredita? como algo inspirado, sim, por Deus. Tá, beleza. E validado. Então, ok. Vamos lá. Olha o que diz interessante. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. O contexto está falando do que aí? De uma realidade? Não, de uma visão. Sim, é um texto profético. Aí é outros 500. Mas é um texto profético, a base dele é profética. Então, se eu colocar a base profética de um esquizofrênico, né? Porque as pessoas estão acreditando num livro que está hoje canonizado na sua Bíblia, num camarada que teve visões. Aí as pessoas dão crédito a visões e sonhos.
Visões Isso e pra sonhos mim, que ao longo entende? de toda a história se entendendo assim, confirmaram. senhores? É mais ou menos isso. Mas eu vou continuar a leitura aqui para você entender a interpretação. Vamos lá. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. Aí você coloca que esse Filho do Homem aqui é Jesus, é isso? É. Quantos Jesus existiu nessa época aí? Somente um Jesus, É? né? Não, como. Se é como é porque existiam outros. Sim, ô Sabino, mas Ah. Daniel está apontando textos justamente Responde pra mim na hermenêutica exemplificando que Jesus é ali o Filho do Homem Ah. como Filho de Deus. Então, você não entendeu. É? Não, é que não está falando Filho de Deus. Como Filho do Homem. Essa é a interpretação Como? que é feita por todos os cristãos. A interpretação que vocês fazem é uma coisa. Eu quero que você respeite o que está escrito no texto, por favor. Vai. Como. Certo. Está dizendo que é o Filho do Homem. Aham. O como é um símile. E no texto original, como é que tá? Coloca o texto hebraico aí, por favor. Eu não tenho como colocar aqui. Mas eu vou pegar aqui. É Põe na porque- lousa aí um texto hebraico aí, Daniel 7,13. Ou se você quiser, pega só o cabo que eu conecto aqui, que eu tenho um texto aqui. Vamos lá. Conhece hebraico? Vou pegar no texto original. Não, você conhece o hebraico? É isso que eu estou perguntando. Não, só algumas palavras, né? Mas a gente sempre utiliza. Conhecesse porque aí não seria nem hebraico, seria aramaico, né? Sim. Aqui é a parte Mas eu nem aramaico. falei hebraico, eu falei colocar o texto original. Nem saiu da minha palavra hebraico, grego ou aramaico. Aqui o texto tem aramaico. Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, escrito totalmente em aramaico. Sim. Ai, 7,13, Razé, Ravé, Berrez... Tem hebraico aí? Vê se tem a Vamos fonte hebraica aí. colocar a tradução Não, deixa direta em do português na original. tela e você vai falando em hebraico, é melhor. Põe em português Vamos na lá. tela. Qual versículo é? 13? 13. 13. Pode pôr o 13 na tela. Isso. Aí, pode ir. Pode falar, professor. Achou aí? Não, deixou em português, você vai falando em aramaico e vai... Não, o problema é se todo mundo conhece, aí vai ficar fácil. O negócio, se não souber, vai complicar. Anani e Shemaia, vindo do céu, Kebar. Aí vem Kevar. Que como? Var. Ou Bar. Kevar, Nós Nash. temos como filho Anashi Aten Ravá. Veade Atir. Vaiomayar. Que nós temos o Aleph, que é a terminação do caso absoluto, do aramaico. Do hebraico já seria o artigo com re, pátria da Gesport na primeira consoante. Metar, o que eu quero é pegar a expressão como filho do homem que ele tem, que é Kevar Anashi Ater. Sim. Então, como filho do homem, não está dizendo que é o filho do homem. O como é um símile, que é a irmã da metáfora, né? Então Agora- nós temos uma similaridade que ele vai trazer. E o que acontece com esse filho do homem? Ele dirige-se ao ancião de dias, eu fizeram chegar até ele. Agora, Agora como pergunta, que a gente liga esse Filho do Homem a Jesus Cristo? não pode ser Jesus por quê? Posso Calma aí. apontar como que eu faço essa, fez uma essa pergunta, eu tenho que ligação? responder. Vai Não, lá. é uma pergunta Vai retórica. lá, pode ir lá. Ah. Pode ir lá. É. A gente está lendo o texto. 13, Eu estava vai lá. olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu como um filho do homem. Aqui eu entendi a palavra, de fato, Kevarnash significa literalmente como um filho do homem, não necessariamente Deus diretamente. O texto original é essa parte importante. Mas a gente faz a ponte justamente por causa de Mateus 26:64, que fala, que aí a parte interessante, que Jesus vem com as nuvens. E quando tem o texto se tratando dentro de algo que vem com as nuvens, a gente já está justamente fazendo essa ligação a algo que seja divino, algo que está vindo da parte de Deus. E é por isso que a gente aponta que, nesse caso, o Filho do Homem está se referindo a Jesus. Vamos lá. O texto está dizendo isso não. Agora vem a pergunta. Vamos colocar que seja Jesus? Vamos? Vamos lá. Vamos colocar que seja Jesus? Vamos. Eu lhe pergunto, por que Jesus, então, aí no aramaico, na última expressão que existe, Hakirevurri, que você está, Hakirevurri, você está no tronco Rafel, que seria a mesma coisa que o tronco Rifil do hebraico, voz causativa. Porque as pessoas estão fazendo esse que é Jesus chegar até a unção de dias. Por que eles estão fazendo isso com ele, então? Mas qual que é o problema aí Tá que eu não estou escrito aí. entendendo? Jesus, Se é Jesus, a gente partir do princípio da trindade, então a gente eu não está... estou falando de trindade. Mas aí a gente... Você está Aí colocando... um problema aqui que eu aí não, um não pouco vamos difícil. mudar, senão nós vamos para outro tema, tá? Eu não quero que você saia para isso. Eu quero que você foque no tema da aula de hoje, tá bom? Senão o tema vai ser trindade. É isso que eu não gosto, que quando você sair pela tangente. Só responda a minha pergunta. Se Jesus é ele quem está presente em Daniel 7,13, por que que as pessoas tiveram que fazer Jesus chegar até a unção de dias? Aí, professor, eu entendo que você sente como se estivesse saindo pela tangente, só que a gente não trata a Bíblia como um único texto.
O cristão, ele não estuda a Bíblia desse jeito. A gente trata a Bíblia como um texto completo. É você que entrou em Daniel, só quero que você me responda a minha Sim, pergunta, é isso por que eu tô favor. te pontuando. O fato dele ter levado a ancião de dias é justamente o que a gente fala quando existe a trindade. A gente tá falando Deus Pai, Filho, Espírito Santo. O ancião de dias não seria Deus ali? Você não entendeu o meu raciocínio, né? Escute minha pergunta, por favor. Vamos colocar... Aqui é Deus, ok? Vamos É colocar isso o que trono eu, de dias que é Deus. realmente não tô entendendo. Tá, Qual vamos lá. seria Qual o problema que é a pergunta? Leia primeiro. dele chegar até o ancião Vou de perguntar, dias? Se aqui é Jesus... Ok. Se aqui é Jesus, qual a razão das pessoas terem levado Jesus até a unção de dias se ele é o Filho de Deus? E qual seria o problema se ele fizesse se É, isso porque ocorresse? É isso aí- daí que você tem que mostrar. É porque ele foi forçado. É como se... Onde o texto diz que ele foi obrigado? Acabei de... Leia para mim a parte final, por Não. favor. Ou fizeram chegar, mas isso está dizendo que obrigaram, ou fizeram. Eu fiz o Israel chegar aqui porque nós viemos de carro. Aqui no juntos. caso, aqui é voz causativa, se você não sabe. Você sabe o que é voz causativa Sim. em hebraico? Você sabe quais são os 7 troncos verbais? Cite para mim, por favor, 7 Não, troncos tô te verbais em perguntando, hebraico. eu não falei que sei. Ah, tá. Obrigado, então. Então, a voz causativa é isso, é você causar alguém fazer alguma coisa. E aqui o seu Jesus, ele só vai para o ancião de dias porque alguém está obrigando ele até o ancião de dias. Não, mas Essa tá é a diferença, obrigando tá? mesmo, viu? Porque- Ok, gente? Porque Só existe para... a união hipostática. Jesus não é só Deus. não né? tem 100% nada a ver com homem, união 100% hipostática com o tema Claro que agora. tem. Já começou, Na tá vendo? humanidade de Deus. O Israel, quando Daniel está escrevendo o livro dele, existia união hipostática? Existia essa ideia ainda? Não, pelo amor de Deus. Responde a minha Pelo pergunta, amor de existia? Deus. Pelo amor de Deus. Tá vendo aí, senhores? Você É, está as falando... Não, pessoas... sabe, você pede pra Olha eu debater, só. só que você me... Então você tem que Existia? responder. Existia? Vai lá. Então vai. Você quer que eu responde. debata? Eu vou ter que responder. Vai lá. Vamos lá. Aqui a harmonização que você tá falando... Eu não tô fazendo harmonização nenhuma. Eu tô Harmonização. respeitando o que o Escuta. texto tá dizendo. Vai lá. Escuta, pelo amor de Deus. A harmonização que você falou que o Benhur fez foi sobre Jesus. Jesus tá aí? Não, é futuro. Certo? Que aí a gente trabalha com a teologia na visão progressiva que você não acredita. O Jesus, a tradição cristã ortodoxa e o Novo Testamento trabalha com a união hipostática, sim ou não? Trabalha sim ou não? Quem? O Novo Testamento trabalha com a união hipostática, Não. sim ou não? Não trabalha? Conceito da patrística. O Novo Testamento não apresenta Jesus como Conceito- homem e como Deus? Conceito patrístico. Não, isso daí não é conceito para União... Me dê na Bíblia união, vai lá. União O hipostática, vai lá. conceito está lá, mas você quer a palavra? Ah, porque isso é uma formulação dos pais das igrejas. Pelo amor de Deus. Agora vem a Pelo amor pergunta. de Deus. A Bíblia foi formada como? Vamos lá, então vamos entrar em Israel, vamos lá. Não. Como te- que a tô te- Bíblia você foi me questionou. formada? Como que a Bíblia foi formada? Como que a Bíblia foi formada? Como que ela foi formada? Por Ela- quem? Teve uma reunião, Ah, ok? Ah. Teve os textos Ah. e foi formado o cânon. por conta do quê? Por conta da reunião De que teve, dos disputas concílios. teológicas que existiam. Trento, de Não, senhor, tá vendo? Gente, por causa de disputas teológicas que existiam. Quando você entra no arianismo, no sabielianismo, aí que vem a preocupação de fazer a criação hipostática. Até então você faz o que depois? Seleciona os textos que eu quero selecionar pra preocupação- refutar. A preocupação do quê? É a preocupação de lidar com Preocupação? os problemas, Ah. com os paradoxos que se Ah. apresenta e Os resolvê-los. paradoxos? Sim. Eu estou falando agora do que você entrou, união hipostática. União hipostática, agora estou entrando. Para defender a divindade de Jesus foi por conta do quê? Na história, vamos, me É levanta porque agora. tem um conceito. Não, senhor, por causa de Tem um Marcião. conceito na Bíblia. Por causa de Marcião. Que É isso que ma- você tem que lembrar. Quem entra na briga a respeito, até chegar nos novos concílios entre Ário e Sabélio, começa lá com Marcião lá atrás. Que entra o pai da igreja Irineu de Leão na história para confrontar aquilo que Marcião vinha ensinando. Não, teve os debates. Então Mas é isso que eu tô significa explicando. que isso já Pra era chegar no discutido na quê, igreja. gente? Pra chegar nos 27 livros que você tem bonitinho, montadinho, sabe por quê? Porque isso é a criação dos pais das igrejas. Então quando o Israel vai falar pra mim, não, porque a Bíblia tá dizendo. Tá, mas que Bíblia tá dizendo? A montagem de quem, filho? Os capítulos e versículos de quem, filho? A Bíblia que você tá pelo amor trabalhando. de Deus. A Bíblia que você trabalha. Calma aí, Eu calma sou aí, calma aí. profissional. Entendeu? Calma aí. A Bíblia que o professor Fábio Calma aí, trabalha. calma aí, calma aí. Vamos colocar Pra a onde ordem. está indo Calma o aí. tema agora Calma aí. novamente? Não, Quem calma vai aí. lá sair de Jesus? Por favor. Você que entrou! Saiu pra onde? Eu não, Ele me você. pergunta! Ele me Você pergunta! que entrou O Sabino, pra ele me falar faz da a pergunta, eu não posso hipostática. responder. Calma aí, Esse é deixa o eu pôr problema. ordem. Calma aí. Ô, Sabino, mas Calma o aí, texto... calma aí, calma aí. Seguinte, você que tá assistindo aí pelo Diálogo Livre. Sabino é Tá legal, macumbeiro, tá só legal. pode. Mas tem o Você- núcleo você podcast, respeita os tá? macumbeiros, Calma viu? aí, rapaz. Calma aí, Cuidado deixa que é eu crime, falar, hein? rapaz. Cuidado que é crime. Deixa eu falar. Eu falei que você é macumbeiro, respeitando o quê? Graças a Deus que eu sou macumbeiro. Então, mesmo. Calma Você aí, respeitando o quê? rapaz. E vou fazer um despacho para Deus te abençoar. Tá bom, calma aí, gente. Você que tá assistindo pelo Diálogo Livre, vai agora no Núcleo Podcast, que é uma parceria entre os dois. Você vai se inscrever, aproveitar essa audiência. Não deixe de curtir e fazer
seu comentário aí, mandar seu superchat. Tá ok? Vamos voltar pro tema? Vamos. Eu acho que ele Vamos saiu voltar. um pouco. Eu não vou Vamos entrar. Vamos lá, vou Vai aproveitar debater ou pra- não vai, Israel? Não, não tô Calma aí. debatendo, Ok, qual que é a Eu só pergunta queria principal? Vai lá, entender um Benhur. ponto importante. Não, é que o Ben-Hur, que acontece? Ok, O vamos Ben-Hur lá. espiritualizou o texto, eu entendo. O Ok. cristão, todo cristão ele espiritualiza o texto tentando encontrar Jesus no Antigo Testamento. Um dos primeiros pais das igrejas que procurou fazer isso foi Justino Martin. Ok. Você vai pegar a obra de Justino Martin contra seu diálogo com Trifão, que era um judeu, ele vai fazer essa construção. Tanto que eu estou fazendo a série no meu canal, para quem sabe, onde está Jesus no Antigo Testamento. É onde que eu perguntaria, que nós chamamos de leitura cega. Sim. Se eu for pegar Isaías 53, Salmo 22, Daniel 7, Daniel 9, a pergunta que eu vou fazer. Você conseguiria reconstruir sozinho a biografia de Jesus sem ter o Novo Testamento? Provavelmente seria mais Com difícil. certeza não, ok? Sim. Aonde que eu quero entrar? Não Vamos vou dizer lá. que seria fácil. Vamos lá. Mas Então, a gente nós vai temos conseguir. três tipos de verdades. Nós temos a verdade literária, a verdade hermenêutica e a verdade histórica. Sim. Quando você procura Jesus aqui, você não está numa verdade hermenêutica. Por quê? A hermenêutica tem que respeitar aquilo que o escritor originalmente quis dizer com aquilo que ele escreveu. E quando Isaías escreve 53, Daniel 7, Daniel 9, o salmista e qualquer um escritor do Antigo Testamento, eles não têm um paralelo no Novo, eles não têm Sim, imagem não de tem. um Jesus. Isso é a verdade hermenêutica. A gente sabe que eles não tinham a visão Ok. do próprio Jesus que Então a gente isso conhece. chama-se o teste da leitura cega, que ninguém consegue fazer isso. Então o que os escritores fizeram no Novo Testamentário? Eles têm o antigo, eles estão construindo o novo, é fácil para eles. Então aí sim, então eles começam a tentar, como Justino Martin, encontrar Jesus em todo o Antigo Testamento. Tem como fazer isso? Tem. E eu dependo do quê? Sabe do quê? Da heresia. Eu preciso respeitar todo o contexto que o escritor original quis dizer, isolar e colocar aquilo que eu quero. Sabe quem faz isso? Israel, você e tantos outros fazem. Mas o professor... Só um minutinho só. Aí tem aquele velho slogan. Texto fora do contexto é o quê? Pretexto para heresia. É coisa que o Israel comete mais aqui que eu vejo. Calma aí. E o Ben-Hur ainda não, mas se o Calma aí, Ben-Hur não, continuar, eu vou vou falar. responder. Tá, calma aí, deixa eu fazer uma Responder. pergunta O cara agora. tá me atacando, velho. Vai. Calma aí, Falando professor, a uma verdade. pergunta antes. Só uma pergunta aqui. Fazer essa construção, até por acreditar que a Bíblia ela é um texto progressivo, né? Que foi aquilo que o Ben-Hur defendeu. Você acredita que isso é um problema? Se Daniel escreveu, mas como ele disse que é um texto profético, alguma coisa, inspiração do Espírito Santo, talvez seja isso, que trouxe a ele uma coisa que ele não tinha como noção, isso você vê como um problema? Conseguiu entender a Lógico, pergunta? eu vou dizer aquilo que o autor não está dizendo, lógico que é um problema. Tá. É o que vocês estão dizendo aqui. Não, É eu o que não, vocês, cara. Eu Quando não. falo vocês, estou me Ah, tá. referindo aos dois. Tá bom, É o que os dois ok. estão fazendo. Estão dizendo aquilo que o autor original não estava dizendo. Eu não estou Tá debatendo, tá? vendo aí. Não estou debatendo, Eles mas... estão dizendo aquilo que o autor original não quis dizer. Aí Isso tem- chama-se... Mas, professor, heresia, professor, é isso. agora vamos lá. Beleza, Ah. entendi o seu ponto. Mas aí Sim. se a gente parte desse princípio de um texto profético, como é que o cara vai saber, de fato, o que vai acontecer se ele está fazendo uma profecia, mas ele não tem ali todo o cenário de forma clara Mas onde tá a para ele? profecia aqui? A respeito, Daniel 7, por exemplo, está falando sobre os reinos, certo? Tá falando sobre o quê? Daniel capítulo 7, está Ah. falando sobre os reinos. Não é esse o texto? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Daniel é um livro considerado profético pelos judeus? Pelos judeus, eu não sei. Para nós, ele é um texto profético. Tá. Então já mudou, gente. Agora já mudou. Tá Ou certo? seja, o livro é de cunho deles. Aí vem a harmonização e a interpretação pessoal do cristão. Porque os Ô, judeus, professor, pra você quem não, você sabe- não responde as perguntas também Oxe, e você fala não? que a gente Me saiu faz da a tangente, pergunta. que foi o que eu te falei. Fala. Qual que é o problema se de fato o texto fosse um livro profético e Daniel Não, falar? o livro pode até ser profético, mas não tem nada a ver com Jesus aí. Porque não é característica do escritor. O escritor não sabia nada a respeito de Jesus. Simples Mas, assim. Mas você quando a gente diz- lê no Novo Testamento, por exemplo, Herodes ali, Você quando ele tem o vai quê? falar sobre Jesus, o que que os caras falaram? Não, a gente olhou aqui de fato e as profecias apontam que ele é o Tá, Messias. mas aí estão dizendo que a profecia é de Daniel? Não necessariamente de Não, Daniel. não, tem que estar escrito, Entendeu? filho. Aí é sua má interpretação, entendeu? Não, Você é isso tem que eu tô que te ter o- falando. não, aí você tá Agora, por colocando exemplo, o senhor você aqui, falar tá? o fizeram chegar, o texto necessariamente o fizeram, eu aproveitei que você tá falando, eu já dei uma pesquisada aqui também, né? O texto não tá falando que necessariamente Não. foi forçado, não. Não. O texto tá dizendo que foi apresentado diante de alguém, que É. levaram ele, não necessariamente Vamos lá. forçaram. Então me fala qual vocábulo em aramaico, procure aí agora e veja qual troco ele está, por gentileza. Vai. Agora eu dou tempo pra você pesquisar, por favor. Não, tá aqui no texto que Então, eu... me fala qual vocábulo em aramaico eu não qualquer. sei a palavra correta, Qual né? troco está? Kirby, alguma coisa do tipo. É o que tá dizendo Carave, dentro a do raiz texto. de carave. É,
Seria que é isso. o verbo Rafael. Vou mostrar aqui, não dá pra mostrar, né? Se tivesse o cabo, eu já Mas o jogaria texto aqui. Não, faz fazer aproximar, não necessariamente de tem que forçá-lo saber- ele. Aí tem que saber de gramática. Me desculpa. Gramática aramaica. O que tá escrito aqui? Lê aqui pra mim, por favor. Tá aqui, lê aqui. Então troca aqui, lê aqui, Israel. Lê aqui, por favor. Qual o tronco está aqui? Qual a definição do tronco? Vem aqui mais pra frente pra ler, por favor. Vira aí. Lê aí, por favor. Não dá Tá pra aí, ver aqui. dicionários. Não tô conseguindo nem ler. Em cima, dicionário aqui, vai lá. Aqui, essa partinha. Agora tô ao contrário. É, Aqui, ó. O que tá escrito aqui em cima? Aqui, Verbo ó. A arrafar, raiz. O perfeito. que tá colocando o que aí? Ah, você quer que a gente leia no idioma? A gente não fala o idioma, né? Você fala. Não entendi. Não, dá pra ler aqui, gente, pelo amor de Deus. Qual o verbo que está aqui? Carave, verbo o quê? Rafael. Perfeito. Perfeita terceira pessoa do masculino plural, suplício da terceira pessoa do masculino singular. Certo. Verbo, tronco, Rafael. Aí você precisa pegar a gramática, tem aqui a gramática de Gesênios, John Muraoka, tantos outros gramáticos, tem do Reginaldo, do Edson de Faria Francisco, Reginaldo Gomes foi meu professor de aramaico da USP. Aí nós vamos trocar o que é o tronco Rafael. É igual o tronco Rifil. O hebraico trabalha com o tronco Kal, Nifal, Piel, Pual, Rifil, Rofal, Rit, Pael. O tronco Rifil é causativo passivo. Aham. Então, é quando você intenciona, você causa alguém fazer alguma coisa. E aqui o verbo, a raiz, que é carave, do aramaico, de Daniel 7,13, é o tronco Rafael perfeito. Tá Tronco certo. Rafael perfeito é causativo e perfeito, é uma ação concluída. Aham. Então alguém provoca, eu provoco você fazer alguma coisa. Isso no aramaico. Agora, a definição que você pegou aí, por isso que eu perguntei, qual vocábulo em aramaico que trouxe, qual a raiz e qual o tronco verbal colocou. Se fosse no tronco G em aramaico, aí seria uma voz ativa simples, como o tronco Kal em hebraico. Se fosse um tronco Piel, um tronco Rit Pael, uma voz reflexiva, mudaria um pouquinho. Mas no caso aqui, Rafael, eu comparo com Rifil. E Rifil é fazer, é causativo, é causar você fazer alguma Você coisa. entendeu, Gui? Isso é o sentido. É forçar ele de Sim, fato. É é pegar causativo. ele, Sim. carregar nas É. costas e jogar lá. Isso. É isso É daí. isso. O Entendi. tronco Rafael é isso. Mas, Ok. Você professor, Não, entendi. de novo, uma Eu pergunta. entendi o que ele quis dizer. Eu Tipo assim, entendi. ó, se Jesus é o Deus, né? tal, Por que ele por foi que que lançado ele- até lá? É essa questão. Mas Entendeu? esse problema tem vários textos. Sim, Pois é que é. vocês entraram em Daniel. Por isso E que se eu a estou gente- questionando isso, tá? Isso daí é o arminiano falando É pro que o- calvinista. é que o a mesma nosso- coisa, Não, mas a mesma então, resposta. aí é uma questão. Deixa eu só... A resposta do Ben-Hur, que aí tem que ser respeitada, assim como a resposta do professor. O professor vai mais para a linha gramatical, certo, professor? O Ben-Hur já faz a harmonização. O que tem que ser respeitado tanto na visão dele quanto da visão do professor. Com tanto que respeito com isso que eu estou querendo dizer. Não. Aí eu vou, calma, Não, vai criar um não, monte de heresia aqui, eu vou ficar calado aqui. Não, mas peraí. Calma aí, Eu calma aí. aquele monte de Deixa eu só heresia. concluir, deixa eu só agora concluir. uma- Calma aí, eu vou Não, concluir. não, Não, eu não, tava não, falando. conclui. Eu tava falando, calma. Antes de você O que eu concluir, tô eu queria dizendo fazer uma assim- pergunta pro Não, professor antes, calma aí, Sabino. eu vou concluir. Não, porque aí você Tem depois que segue ser na pergunta. Não era nenhuma pergunta. Tem que ser só respeitado, porque por mais que você tá trazendo aqui, professor, e pega que você domina sobre, mas o Ben-Hur trouxe uma harmonização. Porque hoje o Ben-Hur tá fazendo essa harmonização, eu não tô defendendo nenhum lado, tá? Tô respeitando os dois lados. Mas tá trazendo essa harmonização porque ele tem o texto do Novo Testamento. Na visão cristã, que é o que o Ben-Hur defende, o Novo Testamento também é inspirado pelo Espírito Santo, Não, isso aí não existe. interpreta, calma. Aí vocês já estão... Calma, calma. Você, sendo modelo, já estão criando heresia. Não, pelo Onde amor está de escrito Deus. que o Novo Testamento está inspirado? Me apresente aí agora. Ô, gente, pelo No amor de próprio Deus, Novo na minha Testamento. cara, Não, quero não, criar não, heresia calma, na minha cara. calma. Ô, pelo amor de Deus. não Calma. faça Você isso, acredita não. nisso ou não, Ben-Hur? Acredito. Não, Tá, crença é uma coisa, aprovar é Mas é o diferente. que eu tô dizendo, eu disse que ele crê isso. Foi o que eu disse. Ah, então tá bom. Ele acredita nisso. Crê em Papai Noel Ok. também, crê em Coelhinho da Ok. Páscoa, crê também, Não, né? você disse, Mas eu- professor, Isso, que não ia ok. debater. Não quero, Fé. mas eu quero que vocês votem pro Não, vai você lá. não ia debater fé. Não, Eu tô eu não dizendo debato que ele acredita. Ok. Então tem que ser respeitado também. Sim, assim tô como respeitando. também tem que ser respeitado os seus argumentos. Eu só tô trazendo que a resposta do Ben-Hur pra isso é que aí é Jesus. Porque ele olhou pro Novo Testamento. Você tá dizendo é que isso não pode acontecer. Você Vamos tem lá. que respeitar não, o é que eu não falei que não pode. Não. Eu Você falei disse que não pode, o porque escritor... o Vamos lá. escritor Mas é O porque... escritor não está relatando Jesus, que eu Sim, tô sim, dizendo. é isso que eu tô dizendo. Eu tô explicando pra audiência. Eu entendi, em geral, eu conseguir entendi. Eu entender entendi de cada forma argumento. clara o que o professor ele está querendo dizer em relação a Exemplo. isso. Só o ponto aqui importante é justamente esse. A gente utiliza a Bíblia como um todo. A gente faz a construção de Jesus
no Antigo Testamento, utilizando sim o Novo Testamento. Né? Na verdade, eu nem gosto muito de fazer essa separação, porque para mim é um livro só. Então, é assim que a gente faz essa construção. Não é simplesmente, isso aqui acabou e eu vou excluir todo o restante. Para você, então, o Novo Testamento ele não vale nada? É algo que não importa? Não, tudo tem importância. Então, é um texto que você considera que tem alguma relação com Deus, alguma parte inspirada, alguma coisa que tenha ligação com o você tá divino? entrando na área da metafísica. Não, Isso o que eu tenho que... não, é porque não faz sentido a gente debater questões bem bíblicas se isso não for relevante. Não, filho, não tem nada a ver. A relevância aqui é o tema, e acabou. Mas só que o tema, para mim, dentro dessa visão, ela é relevante na parte espiritual. Benhur, então, marcaram você para debater com a pessoa errada. Porque eu não debato a espiritualidade de ninguém, filho. A espiritualidade é sua. Com certeza. A crença vai ser minha. Se eu quiser ter fé e crença no Alcorão, na Macumba, no livro São Cipriano, eu posso ter onde eu quiser. Você pode acreditar na crença errada que você quiser. Sim, justamente. Só que eu vim aqui numa proposta não de debater espiritualidade nem inspiração bíblica. A proposta aqui é Jesus é o Messias? Esse é o debate. Sim. Se não for interessante para você, não há problema. A gente para aqui e a gente muda o debate sobre a inspiração que você quiser. Sim, entendi. Aí basta você escolher agora. Mas o que você quer debater esse comigo? é o ponto que Jesus eu tô é o falando, Messias ou inspiração professor. bíblica? Não, mas não tem discordância. Define aí o que Mas não vocês tem querem discordância. debater. Mas vai. aí é o Porque ponto, se professor. se pro senhor, professor, pra Jesus ser o Messias, a gente não pode usar o Novo Testamento. Quem falou que não pode usar o Novo Testamento? Você. Eu perguntei se você sabia da história, da construção, Você acabou- até chegar em Jesus é o Messias. acabou de falar. E você não soube responder, Israel? Você acabou de falar. Pelo amor de e Deus. todo mundo está escutando. Daniel não está falando da pessoa de Jesus. Lógico que não. É óbvio que não, mas isso Lógico aí o que cristão não. concorda. Porque nós defendemos a teologia progressiva. Só que aí faz a harmonização, você não aceita. Aí não tem como. A harmonização não, eu falei que eu não aceito. Se vocês querem fazer uma exegese, tem que ser exegeta. E exegeta A harmonização é normal. Deixa eu terminar. E exegeta que é exegeta não lida com a harmonização, lida com a neutralidade. Não é para dar um jeitinho quando não tem um argumento Mas de explicação para responder mas aí é o tá que sendo você argumentado. pensa. É O que eu você penso pensa. não. O que eu penso... Você está que eu afirmando que os pais da igreja, que os concílios deram um jeitinho e não é isso. E não, é isso. Não deram não, né? Não é isso. Não, né? É que assim, Você quer que eu dou exemplos ou não? O que Quer o que eu dou senhor exemplos está se deram chamando jeitinho ou não? de jeitinho, nós chamamos Deixa eu lhe fazer a de pergunta, olha lá. É que você é do resposta, tema, né? tá vendo, gente? Ele tá falando com os pais da... Ó, eu não vou fugir do tema. Vou fazer uma série no meu canal. Eu vou mostrar onde está a mão dos pais das igrejas quando manipularam os manuscritos, os códices, para chegar nas traduções que vocês têm hoje da Bíblia, Qual tá que é o- bom? Qual que é o seu canal, Tá? professor? Professor Fábio Sabino. Professor Fábio Aí eu vou Sabino. trazer, Ok. aí sim, aí você pega lá meus vídeos, Raelzinho, e refutar um por um. Eu vou. Um por um eu vou querer ver. refutar. Tá? Ok, vamos voltar pro tema. Refutar, né? Vamos voltar pro Vamos tema. lá. Vamos dar continuidade. Vamos Beleza. O professor tá indo pra uma linha mais textual, que é o que ele é, um exegeta, né? E ele tá fazendo mais harmonização, o Ben-Hur, tá? Mas, bom, Jesus é o Messias? Esse era o tema. Por e que, esse é o que tema. Jesus não é o Messias? Vamos lá, que eu tava Por que explicando. que ele não é? Vai lá, professor. Por que Jesus não é Segue Messias? aí. Gente, assim, ó. Porque as profecias, como está explicando na história, aí você tem a construção antes de Jesus chegar, que é o que o Ben-Hur tinha perguntado, do que eu falar realmente a respeito dos manuscritos anteriores, que vão tratar como os manuscritos de Qumran e tantos outros demais. Deixa eu pegar aqui qual é o meu slide para facilitar. Pronto. Vou pegar aqui. Qumran. Deixei- Gente, enquanto o professor Tô vendo a live aqui. se Tem inscreva alguém no canal, gente. Pelo amor de Deus. Vejam Lucro lá, o que e o acontece? diabo. Quando nós chegamos em Qumran, Vamos lá, professor. nós chegamos no rolo da comunidade, o 911, lê-se até a vinda do profeta e dos Messias de Araão e de Israel. Quando termina-se, rompe-se a dinastia davídica, que aí a promessa não teria mais como se cumprir, que aí começa então a pensar em Messias. Tanto que quando chega em Qumran, eles têm a ideia de dois Messias. Um sacerdote e o outro não. Tá? Isso são do século II e I antes de Cristo, conceito de Professor, Messias. rapidinho, desculpa. Qumran, você tá dizendo... Dos achados de Não, achados do Mar explica Morto. só porque Ah, tá. tem gente que não... São achados não arqueológicos numa cidadezinha chamada Qumran. sabe. Ok, pode ir. Aí acontece, o conceito de Messias estava longe de ser uniforme, que não existia nesse período ainda, para trazer a figura de um Jesus. É isso que eu queria explicar. Por isso que eu falei aqui, ó, um como filho do homem, que Sim. coloca-se a um, porque existem outros demais. Então a concepção de um único ser pessoal como Messias, até então não existia nem no período de Daniel, nem nos manuscritos de Qumran. Sim. Vai surgir essa construção ideológica
também chamado Apocalipse Messiânico, em 30 a.C., que aí se terá, que interessante, que é um paralelo entre Mateus 11 e Lucas 7, que vai falar do Messias que abriria os olhos do cego, Sim. endireitaria os curvados, que Jesus faz essa leitura, existe a citação em Mateus e Lucas, Sim. levantaria ou ressuscitaria os mortos e anunciaria as boas novas aos humildes e pobres. Certo. Então nós já temos uma figura de um Messias antes de surgir Jesus na história. Antes de alguém escrever o Novo Testamento. Então já existia, aí começa a surgir a concepção, sim, de um único ser escatológico que viria com as prerrogativas do qual Jesus Então, tem dentro dos Jesus para evangelhos. você só vem bem posteriormente mesmo, dentro do que você apresentou aqui. Sim, dentro dos achados arqueológicos, sim. Então, dentro dos arqueológicos, aqui no sim. Antigo Testamento, Isaías 53, todos os textos que a gente falou, nenhum deles se referem a Jesus, Não, um possível não. Messias. Se você colocar a construção de um Messias, você pode pegar todos os textos que você não vai encontrar isso. Você vai encontrar, olha só, nos textos qual você cita, de alguém que vem da linhagem de Davi, Sim. ok? Que restaura Jerusalém, que prega para os pobres, dentro desses textos qual você está colocando, tá? Sim. E aí que ele morre nas mãos do inimigo que é Roma, que ele ressuscita ao terceiro dia, que ele ascende aos céus e ele retorna novamente. Aí você me conta isso em todo o Antigo Testamento, tá? E me dê as provas aí, a gente coloca aqui na luz, tá bom? Tá. Que eu vou querer ver Tá, tudo isso. o professor, Só para me terminar meu raciocínio, Pode, perfeito. só para terminar, Binhur. Agora, da onde surge a história desse Messias, vamos colocar assim, pré-encarnado? Você tem, que não foi canonizado, gente, Salmos de Salomão, capítulo 17 ao 18, datado mais ou menos de 63 antes de Cristo, que vai falar a respeito e vai desenvolver um Messias davídico futuro, que esse Messias expulsaria os gentios de Jerusalém. Você pega o Império Romano, que é Salmo Salomão 17, capítulo 17, 22 ao 25, purificaria a cidade santa, capítulo 17, versículo 30, reuniria as tribos dispersas, capítulo 17, versículo 28 ao 31, governaria com justiça e sabedoria divina, capítulo 17, versículo 32 ao 41, e submeteria as nações sob o domínio justo, capítulo 17, versículo 23 ao 29. Aí vem a pergunta, Jesus realizou todas essas funções? Não dessa forma aí como os judeus esperavam, né? Que é isso que os Conforme- judeus esperam até hoje. Não é Conforme isso? os judeus, mas aí agora vem, se você quiser fazer uso da palavra Messias, a palavra Messias cabe nisso. Tanto que, o que os apóstolos falaram para Jesus? O que os apóstolos falaram para Jesus quando Jesus estava ascendendo no céu? Será que era a visão cristã ou era a visão dos apóstolos? O que os apóstolos... Coloca Atos para mim, por favor, Atos capítulo 1. Vamos ver o que os apóstolos queriam de Jesus. Coloca Atos capítulo 1, por favor. Será que é a visão cristã ou era a visão dos próprios apóstolos? Agora, Atos 1, versículo 6. Olha o que diz aqui interessante. Deixa o 5, volta o 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. 6 agora. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Isso é uma preocupação cristã, é uma preocupação que eu acabei de falar agora, que eu acabei de ler. Essa era a figura do verdadeiro Messias para os próprios apóstolos. Era uma preocupação Porque dos apóstolos. A gente não discorda disso. A figura de... Você acabou de falar que não, porque a figura de um Messias, só para o judeu. Não, a figura para que os apóstolos... Que eram era judeus? Que eram Jesus- judeus, professor. Eles não eram judeus? Sim. Eles eram então o quê? perfeito, judeus. Eram judeus ou não eram? Eram judeus. Então você vai dizer que isso aqui não é válido? Eu não falei nada disso. Ok, vou te o perguntar, ponto- isso aqui é válido? Qual que é É a claro pergunta? que Isso aqui é é. a figura de um Agora- Messias verdadeiro ou não? Eu vou te falar agora. Responde pra minha Vou pergunta. responder. Deixa eu falar, né? Eu não... Pra gente não ficar se atropelando toda vez. Isso daí é exatamente o que tá dizendo aí. Eu não discordo do que o texto está dizendo. É exatamente o que os judeus esperavam. Foi exatamente o que eu falei. Os judeus ainda esperam O exatamente texto isso. de Atos fala que Isso Jesus não mudou. teve que vir, Eles continuam ficar por mais esperando 40 exatamente dias após a esse mesmo ressurreição. Jesus que vem para guerrear, para fazer guerra, para juntar as tribos de volta. Mas Isso não não é ser mudou. Messias? É uma definição do que eles esperavam como Messias. Para nós, o Messias está justamente ligado à questão do pecado, ao fato de Jesus pagar o preço do pecado da humanidade. Isso aqui então é inválido? Sim, Jesus ele vai vir dar tempo ao reino a acabar com todos o... Como que é o negócio aí? Jesus ainda vai vir a dar fim a essas Pera. questões. Então- Esse é o ponto. Então, vamos lá, dentro gente. da nossa visão Então, vamos lá. cristocêntrica. Vamos lá na visão cristocêntrica agora. Então, quer dizer que se Jesus é o Messias, preste bem atenção, gente. Para provar que Jesus é o Messias,
seria necessário que Jesus cumprisse tudo o que diz ser um verdadeiro Messias. E que politicamente Jesus não cumpriu nada Tem que ser disso. político. Mas é o que as profecias trazem, Ele tem não é? que entrar lá e ser político. Mas não é isso que as profecias trazem? Não é isso que eles estão indagando os Jesus aqui? judeus eles Não, esperam. não, os judeus não, os apóstolos não estão indagando isso aqui para Jesus? É exatamente o que os judeus eles esperam. Que Jesus Só venha com responde minha mão de pergunta. ferro, Aqui junte é a as tribos, fala dos ensine a apóstolos guardar ou não? a Torá e Aqui é a fala dos e apóstolos. subjuguem os Responda romanos. minha pergunta. Aqui é a fala dos apóstolos ou não? É lógico que é o Coloca texto, versículo que 7 é o que o agora. texto está dizendo. Agora né? vai descer um anjo na história, senhores. E disse-lhes, não vos... Jesus dizendo para os seus apóstolos. Não pode esquecer que Jesus também se coloca que era judeu, né? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus está sendo contra? Não. Porque o que os discípulos têm em mente é justamente tudo aquilo que tratava a respeito de um verdadeiro Messias. Por quê? Porque Jesus não tirou o povo de Israel debaixo do jugo romano. Igual João Batista. Olha o que João Batista, primo de Jesus, pegou dois dos seus discípulos e falou assim, João Batista, ide, e dizia a Jesus, és tu mesmo que haveria de vir ou esperamos outro? O que Jesus manda os discípulos de João ir lá e responder para João? Ide dizer a João, o cego vê, os coxos andam, aos pobres anunciado o evangelho. Fazendo referência a qual texto? Ao Salmo de Salomão. Salmo de Salomão, que não foi canonizado no Antigo Testamento. Tá? Então, essa figura que eu estava explicando, a transição para chegar em Jesus, não é uma inovação, senhores. É que Jesus colocam Jesus na figura desse Messias, o qual ele não cumpriu com as prerrogativas. Por quê? Porque quando Jesus surge no cenário histórico, que uma das funções do verdadeiro Messias era restaurar o templo de Jerusalém. Só quando Jesus nasce na história, o templo já estava reconstruído, senhores. E a Aí o que Bíblia aconteceu? diz que a glória do segundo templo Aí- seria maior do que o do primeiro. Por quê? Isso, uma coisa não tem nada a ver, você já está com Ageu lá atrás. Nós estamos aqui na reconstrução, meu pai do céu. Calma, vai, vamos Eu tô lá. falando- Como não tem? Pergunta, Não. Sabino, só pergunta qual é. Deixa eu só concluir meu raciocínio. Conclui Não, rapidinho ele está falando, eu e- estou explicando. Sim, sim. Então, essa construção que eu estou falando, que o que Jesus, verdadeiro Messias, deveria fazer, que aí ele falou que Jesus fará onde? Na sua vinda. Sim. Não é isso? Na sua segunda vinda? sua segunda Isso, vinda. Tá. Ok? Ok. Então, aí onde que eu estou falando? Então, Jesus, dentro do seu ministério, não poderia ser o Messias. Por quê? Porque Jesus não cumpriu nenhuma das prerrogativas que estavam prescritas no Antigo Testamento a respeito do verdadeiro Messias. Mas agora, se você entrar no futuro, a gente entra no futuro, mas fica à vontade. Tá, calma aí. Então, e aí, Benhur, como que você responde isso? Jesus não cumpriu ou cumpriu as profecias? É exatamente esse feitas? ponto aí, né? O que o professor Sabino esperava de Jesus, e eu acredito que os judeus também esperavam, inclusive os próprios apóstolos que escreveram isso, é justamente isso. Aquele Jesus que viria como um guerreiro, aquele Jesus que viria de fato destronar os romanos de imediato, naquele momento imediato. Só que não é isso a construção que a gente faz dentro do contexto bíblico que a gente entende. A gente entende que Jesus ele vai, de fato, fazer isso daí. Vai acabar com o jugo do seu povo, mas não está relacionado, no caso, a um poder humano. Não está relacionado a um governo. Está relacionado justamente ao pecado. Que eu entendo que para o professor isso daí talvez não seja tão relevante. Mas para o cristão é mais do que No relevante. mesmo livro de Atos, professor, o senhor como conhecedor da Bíblia, que eu sei que o senhor é, o próprio livro de Atos vai narrar que Jesus, pós-ressurreição, ficou por 40 dias explicando acerca do reino que os apóstolos não tinham entendido ainda. Tanto que Tomé foge, depois Tomé volta, Jesus apareceu aqui. Então, assim, os próprios apóstolos questionou Jesus. Os próprios apóstolos tinham uma expectativa acerca de Jesus, que era a expectativa judaica. Isso o próprio Novo Testamento explica. O livro de Atos explica isso. O que o senhor falou, o cristão comum concorda. O cristão que falar que os apóstolos já tinham toda a teologia acerca de Cristo sistematizada, não entendeu o próprio livro de Atos. Que o livro de Atos mostra que os apóstolos tinham expectativa. O próprio Pedro se escandaliza com o sonho dele. Ele fala, não posso comer. Esse tipo de comida eu não posso comer. Então a gente vai ver no livro de Gálatas, o debate que tem com o apóstolo Paulo e o próprio Barnabé acerca da circuncisão. Essa questão judaizante
ficou impregnada no povo por muito tempo. Vocês estão pelos próprios misturando apóstolos. questão cultural com questão funcional. Não, mas o senhor apresentou isso. Eu estou dizendo que o Messias ele é funcional, não titularidade. A função do verdadeiro Messias, é isso que eu acabei de falar, é trazer a paz, restaurar templo. Porque Isso na sua visão, é ser o Messias tá Messias. relacionado a ser Ser rei. Messias, você não vai contar ser Messias, como vocês querem colocar. Me contem, me prove agora. Agora eu quero, Benhur, vocês dois. Me provem o Messias que vocês estão dizendo no Novo Testamento, da onde vocês tiraram essa categoria, essa funcionalidade. Que o Messias, preste bem atenção, teria que morrer para perdoar os pecados, ressuscitar o terceiro dia, ascender aos céus e voltar. Me dá aí, vai. Então, no Antigo Testamento você diz Não, não, isso, né? eu quero que eles me provem. Onde eles quiserem agora. Vai lá. Tá, então Me tá. provem agora, vai lá. Fica aí, ó, Me dê aí, vocês o dois. Messias desse- Romanos 6:23 Vamos lá. fala que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito e a vida eterna em Cristo Jesus. Hã? Então o texto está dizendo Hã? que Cristo precisava pagar o preço desse pecado. Hã? A Bíblia diz que Então, lá em olha a Gênesis minha sobre pergunta. o pecado. Olha a minha pergunta. Que o Messias, olha só, vou perguntar novamente, tá? Não é só uma coisa, olha o fator. Tá. Que o Messias que vocês estão defendendo, para ser Jesus o Messias, Certo. teria que vir, morrer para perdoar os pecados, ressuscitar ao terceiro dia, para ele ser Messias, ascender aos céus e retomar. Me prove aí. Ao longo de toda a história bíblica, principalmente no Novo Testamento, a gente tem escrito Jesus falando sobre, ele mesmo falando aos seus discípulos que ele morreria no terceiro dia, ou ele não disse? Falou, Ele mas disse ou não onde disse? está isso que caracteriza que ele morreria? Messias? Por que ele morreria? Então, Messias, é isso que eu quero. Calma aí, por que ele morreria? Por que ele falaria que ele morreria? Ele morreu porque ele foi acusado do quê? Ele falou por que ele ia morrer. Não. Calma Não? aí. Ele falou que ele morreria, Hã? mas ele falou por que ele morreria para os seus discípulos, quando ele disse que ele teria que morrer ao terceiro dia ressuscitar? Porque ele já tinha falado e seus discípulos ainda não tinham compreendido. Não à toa foi o que o Israel trouxe aqui, que ele falou que ele ainda ficou, depois, muitos dias aqui, explicando para eles o porquê de tudo isso, que eles ainda não tinham compreensão plena. Jesus ensinou isso para os seus discípulos, ensinou. Eles acreditaram ou não? E vocês acreditam, né? Eles não acreditaram naquele momento imediato. Ah, Passaram a acreditar, porque eles entendi. esperavam o Messias que o professor está trazendo. Aí está, que é o que não. Messias rei. Sabe por quê? Porque era isso que o Sabe Senhor quer por quê? construir. Não, é isso que eu estou dizendo. Só que se você não tem no Antigo, é isso que eu estou dizendo. Você não tem essa construção de Messias. Essa não é a construção verdadeira. A construção verdadeira está aqui que a gente colocou em Atos, gente. Pelo amor de Deus. Eu acabei. Volta o versículo 6 para mim, por favor. Eu vou ler novamente, mas que não entra. Está escrito na Bíblia desses dois e não entra na cabeça deles. Pois aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe os apóstolos para Jesus, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aqui eu estou descaracterizando esse Messias que vocês colocaram. O Messias que vocês estão colocando é o Salvador. Aquele perdoou o pecado. Mas o que nós temos aqui? Olha a complementação aqui. O lado político. Aí vocês fizeram o quê? Pegaram o lado político e colocaram para o futuro. O texto que o próprio Ó. texto de Atos faz isso. Futuro. O futuro. Mas o próprio texto logo em seguida não fala que não compete a ele saberem o tempo? O futuro. Mas tem um problema. Mas o Continua tempo não está texto. falando sobre isso? Vamos ver o texto? Vamos. Próximo. Próximo. Olha que lindo isso. E quando dizia isto, vendo-o eles, vendo Jesus, foi levado às alturas. Olha que lindo isso. E uma nuvem o recebeu, Certo. ocultando-o a seus olhos. Vamos ver que futuro que é esse. Se é o futuro para os dias atuais que os dois vai colocar, tá? Vamos ver se essa era a perspectiva da vinda do seu verdadeiro Messias para cumprir aquele que não cumpriu. E quando dizia isto, vendo-o eles, os apóstolos, próximo versículo, por favor. Isso. E estando com os olhos fitos no céu, quem? Os apóstolos. Enquanto ele subia, quem é ele? Jesus. Eis que junto deles, dos apóstolos, se puseram dois homens vestidos de branco, os anjos. Próximo. Os quais lhes disseram, os anjos, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós, pelo nome vós, aplicando aos apóstolos, foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Isso aplica para os dias de hoje ou isso aqui teria que ser aplicado para o tempo dos apóstolos? Responde para mim, Benhur. Você está querendo dizer porque eles teriam que ver. Porque Tá escrito é isso no que o texto. texto está dizendo, Responde né? aí, por favor. Na nossa visão, não significa Tá, que ok. tem que ver. Na visão própria Calma dele, é aí, isso. calma aí, vamos lá. Ok, Qual que é a sua obrigado. resposta? Não na minha visão própria, dentro calma da aí, visão qual que é a sua cristã no resposta? geral
A É pergunta referente dele ao é... futuro, a Ok. volta de Cristo. Não necessariamente para aquele Eu não entendi momento. o questionamento. Me perdoa. O que acontece, gente? Ignorância. A Vamos volta lá, de Bob, Cristo vamos que lá. vocês colocam, a volta de Cristo que vocês colocam, vai para hoje. Só que se você for pegar na Bíblia, o que está em Marcos, Mateus, o que o próprio Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 de Coríntios capítulo 15, Mateus 24, Marcos 9, era para a geração de Jesus, era para a geração dos apóstolos. Mas você não Então, entende que isso também está relacionado à esperança que eles vamos tinham? lá, eu vou explicar novamente. Biblicamente, Benhur, biblicamente, tá? Biblicamente, a vinda de Jesus era para aquela geração, filho, não é para a geração de hoje. Tá? Não, calma aí, Não tô mas... entendendo, não tá biblicamente. isso no texto. Nossa senhora, Não acabei tô de ler. entendendo. Não. Ele está dizendo aqui, ó. Ah, Que esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu o viste subir. O fato está aqui, o viste subir. Como eles viram, eles precisam ver descer. Não, mas assim, uma pergunta. Professor, agora, Não, mais uma vez, no é 7. que textualmente, isso daí tá falando que é os apóstolos. Então vamos melhorar, vai, coloca Marcos 13 para mim. faça Não, favor. não, calma aí, Pois calma aí. não. Vamos pra pergunta daí. Foi a pergunta que o Israel fez. Ah. No texto, você vê que então o anjo, né, que responde, está dizendo que os mesmos apóstolos precisariam ver Jesus voltando? É o que está escrito, isso? não é o que eu tô Não, dizendo. sua resposta, qual que seria? Então, é o que está escrito, eu respeito o que o escritor está escrevendo. E o que É o que está escrito. Como é que você vê isso, o Eu Benhur? respeito o que está escrito. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, Tá falando que esse Jesus que vocês estão... vai voltar, Jesus vai voltar, ele está dizendo. O texto tá falando assim, esse Jesus que vocês viram subir... É o mesmo Jesus que vai voltar. que vai descer. Ok. Então, que eles vão ver. Não, Isso. não, Não, aí não. a pergunta Não é... tá no texto. Vai O voltar. ponto dele tá Não ali. tá ó. no texto, que eles têm que ver. Olha isso aqui. Para mim constatar que ele vai voltar da mesma forma que ele subiu, é necessário o quê? Não. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir. Assim como para o céu, vistes ir. O texto tá falando assim, do mesmo jeito que vocês viram Ele subir, ele subir, ele vai. descer. Então, só que para ver, quem é que vai ver ele descer da mesma forma qual viu ele subir? Quem? O pronome tá aí, vós, filho. Aqui, vós. Vós, filho, pelo amor de Deus. Não sei o que eu tô dizendo, não. Tá Português. falando que dentre vós foi recebido em cima no céu. Não está falando, não está dizendo assim, ó. Vocês viram ele subir, só vocês, porque a própria Bíblia Eu não fala que estou todo olho falando, verá, eu não toda língua estou, eu confessará. não estou falando vocês. Estou me referindo ao pronome vós. O pronome vós se aplica à geração. À própria geração. Mais uma Não, confirmação? mas Deixa eu só pegar no mais um. texto isso? Mas como é que Vamos a gente ver? faz uma Você tá ligação entendendo, né? desse Não, é texto? não, é minha Aonde eu quero pergunta chegar? é digna. Não, vamos lá. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Só para a gente poder raciocinar um pode pouquinho ir. nesse ponto também, que é interessante. Claro que a gente discorda aqui, mas é importante a gente sanar essas dúvidas. Como é que a gente entende esse texto de o visto subir e faz essa ligação com o Apocalipse 1:7, que fala que todo olho verá Jesus? Mas qual contexto está Apocalipse 1:7? Depende do contexto, filho. É num contexto escatológico, de volta Não, de Jesus, Então, futuro. não. Então, mas qual contexto? Mas Entendeu? qual tempo? E qual tempo está lá? Coloca, vai, Apocalipse. Põe Apocalipse. Vamos ver se Apocalipse se aplica para hoje. Vamos lá. É isso que eu quero explicar. Você pode pegar qualquer texto do Novo Testamento. Então, Não se agora coloca- eu não se entendi o coloca teu ponto. onde Então, eu quero para chegar. você, todo o texto bíblico não está relacionado absolutamente a nada para o tempo atual. Lógico que não, pelo amor de Tudo é Deus. somente para aquele tempo. Ué, não, calma, eu dependo do contexto, ok? Contexto. Mas na sua visão tem algo que é relacionado ao tempo atual? Com certeza não. Vamos lá? É difícil. Não é no meu conceito. Eu tô falando, eu respeito o contexto. Aí você quer o que eu penso, o que eu acho. Eu respeito o texto e o contexto. Entendi. Apocalipse 1, primeiro, capítulo 1. Capítulo 1, Apocalipse 1. Deu problema ali. Ah, deu problema? Ah, não, foi. É isso, abre para mim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que taxei, brevemente deve acontecer. Isso aqui, essa expressão taxei, brevemente deve acontecer, não é para os dias de hoje. Era para aquele período no qual o escritor está escrevendo. E pelo Senhor os enviou e as notificou ao João, seu servo está aqui. Brevemente deve acontecer. Aí você vai pegar a expressão brevemente acontecer e colocar para os dias de hoje? Não. É onde que eu queria chegar, Benhur. Por que Jesus não foi o Messias? Porque vocês colocam, eu entendo essa vertente. Jesus virá com o Messias para cumprir aquilo que ele não cumpriu politicamente na sua segunda vinda. Sim. Só que quando você vai pegar os textos que falam a respeito da vinda de Jesus ou a sua segunda vinda, era para aquele período. Assim como Marcos 13, 14 e 30, 1 Tessalonicenses 4, Apocalipse aqui também está. Coloca o versículo 7, o que ele queria. Vai subindo agora.
o qual... Não. Eu ia pegar o contexto. Não, agora vai. Agora Tá já falando foi, das vai. igrejas e tal. Vai, a gente vai. Pode Pode avançar. Pode ir pro Pode ir pro Vai. 7 direto. Isso. Ah lá. Volta um anteriormente. Volta. Aí, olha o problema. Volta mais um. Olha o contexto, que lindo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, primogênito dentre os mortos, o princípio dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Esse pronome aqui nos se refere a quem? Qual? O pronome nos. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Está se referindo a quem esse pronome nos aí? O João tá falando sobre ele Isso mesmo. não era o quê? Era um apóstolo, não é isso? Sim. Ok. É porque ele tá escrevendo o texto. Ok, está escrevendo Da o mesma- texto da mesma forma, quando para eu uma vou escrever, comunidade eu vou tá falando da ali Ásia também no Menor, momento. ok? Sim. Da comunidade da Ásia Menor, certo? Aham. Vamos ver agora a simbologia. Próximo. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. João era rei, Não. era sacerdote. Tava isolado numa ilha, né? Não, eu só estou fazendo a pergunta. Não era. Agora você tem o quê? Uma linguagem o quê? Metaforizada. Sim. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Próximo. E é justamente por Próximo. causa dessa linguagem. E eis que vem... 7, por favor, o 7. Eis que vem com as nuvens. Quando ele coloca isso aqui, o autor, ele estava acreditando piamente que ele teria a probabilidade de ver Jesus vindo com as nuvens? Eu acredito que ele Sim, poderia porque dentro do ver, contexto com ele se certeza, relaciona. porque ele tava esperando. Ok? E todo olho verá. Todo Sim. olho verá de quem? Dentro do contexto do seu período. Até mesmo Até os que os transpassaram. mesmos... Quem os transpassou? Os romanos. Os romanos. E todas as tribos da terra. Aqui é outra figura de linguagem. Se Porque essa lamentarão. palavra tribo não é uma palavra adequada, porque não existia nem as 12 tribos de Israel nesse período. Se lamentarão sobre ele sim. Amém. Então você tem uma figura de linguagem, mas mesmo assim, o contexto temporal também não dá para aplicar para os dias de hoje. Por quê? Porque aí eu tenho que respeitar o que o escritor está dizendo. Aí é verdade hermenêutica. A verdade hermenêutica é uma coisa. Eu posso colocar a verdade literária para você? Posso. Está escrito, está escrito. Está escrito. Agora, se aplica para os dias de hoje? Não. Por quê? Porque está dentro do contexto do período do escritor. E está colocando dentro da sua geração. Os pronomes estão me referindo a isso. Isso é verdade hermenêutica. Aí você pode colocar o que você acha, você pensa, outra história. Hermeneuticamente não tem como colocar para os dias de hoje. Porque ele escreveu naquele período, então a gente não pode aplicar. E ele pro texto de ele hoje. está se referenciando para quem? Para quem? Para as igrejas existentes do seu período. Agora, por que, e que não os para hoje. cristãos eles colocam pro dia de hoje? Aí é interpretação, é diferente. A gente usa a aplicação do Aí você texto faz bíblico uma, aí no você tempo faz uma atual. reinterpretação que você está fazendo, uma Pode- reinterpretação. É vai. isso. A gente aplica justamente os textos proféticos para o tempo atual, justamente porque a gente está falando sobre a profecia bíblica, sobre a validação daquilo que ele trouxe e que aconteceu. E é por isso que a gente coloca eles para o tempo E é atual. por isso que isso nunca vai acontecer. E se acontecer, Não, qual vai ser a tua razão? Nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu estou respeitando a razão do autor da passagem e não aquilo que eu quero colocar. É por isso que passa milênio, vai entrar milênio, todo mundo vai pregar a mesma coisa, arrebatamento, juízo final, um monte de besterol. Isso nunca vai acontecer, por quê? Porque eu estou desrespeitando aquilo que o escritor original quis dizer. Eu estou colocando o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, fora do que ele quer. Aí não tem como acontecer, senhores. Respeito à questão profética. Respeito, mas contanto que eu respeite a visão profética do escritor original. Dentro da sua cultura, do seu período. Você quer ver um problema maior que existe? Vamos colocar, preste bem atenção, Ben-Hur. Vamos colocar que Jesus é o Messias e que Jesus vai voltar. Coloca Tito para mim, 2, por favor. O homem da iniquidade. Acho que é iniquidade, iníquo. Eu não sei se é Tito. Deixa eu lembrar se é Tito agora. Se alguém puder me ajudar, agradeço. Deixa eu ver se é Tito que vai... Deixa eu ver se é isso. Então tá. Falei Tito? Não, é 2 Tessalonicenses, desculpa. Calma aí, professor. Você que tá assistindo, mais uma vez. Gente, vocês posso dar Comente. um minutinho para ir no banheiro? Claro, pode Vai ir, lá. pode sim, pode sim. Não se esqueça de se inscrever no canal Diálogo Livre e no Núcleo Podcast, tá? Aqui é o núcleo da discussão. Eu não estou debatendo e não estou do lado do professor, muito menos do lado do Ben-Hur. Eu estou aqui neutro, eu estou apenas ouvindo ambos os lados, ok? Então se inscreva no canal, mande seu superchat aí que ele vai ser lido daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos. E se inscreva no Núcleo Podcast também lá, é um projeto novo que a gente está se iniciando. Professor, tá aí com Segunda- um minuto, tá aí com o patrocínio, né? Tá aqui, gente, ó. Camiseta, desculpa, vestes, camisetas. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu tenho essa forma de expressar. Sim.
Mas até aqui não vai ter com respeito nenhum. E nem falto, gente. Só se a pessoa faltasse comigo. Mas a minha forma de explicar, de orientar e da discussão é que as pessoas não sabem. Quando você fizer um curso de oratória e retórica, vocês vão entender isso. Sim, sim. Quem fez direito sabe. Se você vai lá pro tribunal do júri, se você não tiver uma oratória e retórica, você não tem como convencer ninguém. Isso é verdade. Então eu tenho que convencer quem? Em primeiro lugar, meus oponentes, senhor. Depois vocês que estão aí. Não, perfeito. Bom, o Benhur foi no banheiro ali Isso. rapidinho. Professor, enquanto isso, te encontram nas redes sociais, professor Fábio Sabino. Isso, gente, vocês podem ir lá no meu Instagram, professor Fábio Sabino. Lá no meu TikTok também. Instagram. E uma ajuda. Vai lá no meu canal de cortes, professor Fábio Sabino. Canal de cortes, professor Fábio Sabino. Meu canal principal. E outra coisa, quem não conhece, eu tenho 13 obras publicadas. São vendidas na Amazon e no Mercado Livre. Então você pode ir lá no buscador, na lupinha, colocar lá Professor Fábio Sabino, vocês verão as minhas obras. Então, dentre uma das minhas obras, eu tenho a respeito. Vai vir agora esse ano, Jesus foi o Messias, virá essa obra. Só falta diagramar. Eu tenho as minhas últimas obras que eu escrevi. O último agora foi E se Jesus mentiu? Também um tema polêmico. Virá também a obra Onde está Jesus no Antigo Testamento, que eu trabalho. Vai ter Isaías 53. Todas essas passagens que eu acabei de fazer citações, Daniel 9, Daniel 7, Isaías 53, virá na minha série que eu estou fazendo, viu, Rian? De terça a quinta. Onde está Jesus no Antigo Testamento? Ao vivo e a cores. Legal. Amanhã, possivelmente, não haverá aula, porque eu estarei na Baixada Santista. Provavelmente, ainda não é certeza, mas qualquer coisa, se eu for, eu faço uma live. As suas obras, elas são físicas, digitais? Também tem o físico, tem o Tem os digital? dois. Tem um dois, legal. As Então, duas formas. aí uma boa As duas também formas. pra você, tá? Ok? Então não se esqueça, gente. Ajude aí. Tem curso também, né? Lançado? Tem um curso lá no meu site, pode ir lá no meu site, professorfabiosabino.com.br, tem curso de hebraico, grego, hermenêutica, exegese, teologia, enfim. Aí, legal. Benhur, professor. Benhur, eu vou colocar, segunda visão de Paulo, coloca a 2 Tessalonicenses capítulo 2 para mim, por favor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, isso. Só ampliar o texto e a gente vai lendo o contexto. Eu vou explicar para você a grande dificuldade que eu tenho de entender essa volta de Jesus Certo. para ele cumprir a função messiânica verdadeiramente qual ele não cumpriu. Sim. E vou explicar por quê usando Tessalonicenses. Perfeito. Que Vamos Paulo vai dizer a respeito dessa questão. Paulo começa assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Então, Paulo está dizendo a respeito da parousia, da vinda de Jesus e a reunião da igreja com ele. Sim. Jesus Próximo. já morreu, já ressuscitou. Isso, já ascendeu aos céus. Ok, próximo. Que não Água, vos movais facilmente Não tem água aqui. do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Uma questão temporal. As pessoas estavam preocupadas, ao que parece, Estava aguardando a volta parece de que Jesus. forjaram uma carta de Paulo, e Paulo está dizendo, as pessoas estavam desesperadas, perturbadas, como se Paulo tivesse dito isso. Sim. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Próximo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o que? A vinda de Jesus, sem que antes, agora vem o problema, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo que a volta de Jesus, ela existirá, mas antes disso é necessário que isso primeiro aqui aconteça. Próximo. Tá condicionado a isso, né? Sim. Sim. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que agora vem um problema, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vou parar um pouquinho aqui. Benhur, como que você me explica para os dias atuais? Nós não temos o templo de Jerusalém. Foi destruído, certo? Sim. Para então que cumpra, se eu vou colocar isso aqui como uma profecia, né? Paulo colocando aqui, para que haja a vinda de Jesus como Messias, antes disso, terá que acontecer o que primeiro, segundo a visão de Paulo aí? A grande apostasia se revelar. E depois?
Assumiram uma posição como se fosse Deus. Não, mas para assumir isso tem que existir Você o quê quer primeiro? falar da questão do templo, eu entendi. Mas é o que está escrito. Aí, Eu ok? entendi onde você quer chegar. Só que aí, Ah, aqui é o ponto importante Vamos também, lá. né? Eu entendo o que você está querendo apontar do texto, professor, mas eu não sei como que é a visão dos meninos aqui a respeito disso, né? Mas eu não entendo o templo como algo no sentido físico ali do templo em Jerusalém. E tem que construir o terceiro... Tem uma certa discussão, vamos construir o terceiro templo, vai se assentar ali a grande apostasia. Não é isso que eu vejo. Não é isso. Mas é o que está escrito. Só que o templo não necessariamente precisa ser o templo. Mas aqui necessariamente O tem que ser o ponto templo. importante aqui é aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. E que ele tenta se assentar numa posição de Deus. Tenta se assentar, não. Que se aceitará, é diferente de tentar. Quando a gente utiliza a palavra tentar, eu não estou dizendo que É ele uma não possibilidade. fará. Estou Não. dizendo que vai vir alguém dizendo eu sou Deus, entendeu? É isso que eu Mas tô não é isso que falando. está escrito? É exatamente o que está escrito. Que vai vir como Deus. É porque o senhor, como professor, o senhor sabe que pelo menos aí nós vamos ter 5 principais linhas escatológicas debatendo. Qual que é a que você defende, Bruno? Então- Nós nunca conversamos sobre isso. É que aqui é um ponto importante, né? O professor se conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Conheço. Então, eu fui adventista do Sétimo Dia por muitos anos. Então, eu sou de uma nova denominação há pouco tempo. Então, eu estou fazendo uma reconstrução escatológica. Então, ainda não tem uma definição muito clara a respeito eu não disso. defendo esse tempo literal. Você defende literal? Porque Não, assim, ó, não 1 necessariamente Coríntios literal. 3,16 vai falar: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Israel, aí você está desrespeitando o contexto, Então, filho. Cada aí contexto vai tem o seu ser aquela contexto. ideia, não pode contextualizar, não pode fazer harmonização. Não, filho, você tem que... pode- Não. Aí não dá. Gente, é que o Israel, ele sai de todo o contexto. Eu nunca vi um que passou mais herético do que você. Não é. É porque assim, se eu não posso responder Bíblia com Bíblia, Meu eu vou filho, responder com primeiro- Dívida Mônica, com o HQ, não, Ô, não dá. Israel, primeiro você tem que responder dentro do contexto que nós estamos lendo, filho. Qual Você se está aí pela opõe- não, tangente o para a contexto harmonização. que Paulo tá trazendo é escatológico. É vinda de Jesus, certo? Certo. E o templo Quem é aqui? o templo? Que templo? Físico ou espiritual? Paulo está colocando Espiritual. aqui. Aqui Paulo está colocando templo espiritual? Como que a pessoa, então, O responde qual pra se mim? opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. O próprio apóstolo Paulo tá falando, meu Deus do céu, que quem é o templo de Deus? O prédio, a parede, não, é nossa, filho. Gente, Como que eu não tô no contexto? Ô. Cara, você apresenta o contexto, ele fala que você não tá, velho. Tem que ter paciência com essa vida. o Não é caba... o Paulo, eu li Paulo falando aqui que o templo é eu, meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Então- Tá escrito aqui que esse templo aqui é você, tá, Israel? Leia pra mim. Tá escrito. Eu faço teologia só com Responde. texto. Tá escrito. É só com texto. Texto não fora faz do teologia. contexto, é pretexto pra Você tá heresia. usando texto fora Leia do aqui. contexto. Segunda Tessalonicenses O 2. qual Que templo se é esse? Vai lá. opõe Ah. e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Aham. Ou se adora, de sorte que se aceitará como Ah. Deus no templo de Se Deus. assentará como Deus no templo de Deus. Que Então templo é presta esse? atenção, gente. Que templo é esse? O iníquo aqui, segundo Israel, Pelo amor de Deus. vai sentar em cima de vocês, que é o templo de Deus. É isso que o energúmeno aqui tá dizendo. Não é possível um negócio desse. Não, Eu não, vi que eu vi não, essa ele. Não, calma aí, não. Respeita. Peraí. Aí Eu não vou dá. mostrar. Aí não dá. Eu vou Não, mostrar sem ataque que direto. a anta, Deixa eu explicar. a anta Calma. não consegue entender o que eu tô Ó. falando. Eu vou tentar desenhar pra ele. Vou explicar novamente. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2:4, se trata do apóstolo Paulo. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 16, 3:16, tá falando: não sabeis que sois o templo de Deus. O Paulo tá falando: você, ser humano, carne, você agora é o templo. do O Espírito que o Santo. Sabino tá falando? Não, o templo aqui é literal. Tem que Gente. ser Efésios 2, 21, 22, o mesmo Paulo, no qual todo o edifício bem ajustado, Sem tá falando de contexto templo, nenhum, sem tá contexto falando de parede, tá falando de É. cimento. Não, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis Se ele acabar, eu sendo falo. edificados para a habitação de Deus. Habita onde? Na parede, meu Deus do céu. É no ser humano, mas não. O Sabino é assim, ele lê Tessalonicenses, eu não posso usar Efésios, eu não posso usar Coríntios, não, tem que ficar aqui. É assim que se faz teologia? Um professor, meu Deus do céu, querendo pegar um texto e ficar só ali, eu não posso usar outro texto.
Ah, pelo amor de Deus, haja paciência, cara. Terminou? Pode falar Pelo agora, amor de Sabina. Deus. Pode Deixa eu falar. explicar uma coisa pro Vai Jair lá. que ele não Não é sabe, possível, senhor. velho. Pode ir Quando lá. o Paulo vai falar a respeito de tempo, O cara consegue me tirar do sério, Sabina. agora deixa eu Ele concluir faz de agora. propósito. Agora você me É, Ele saiu da casa dele e falou: Israel vai estar lá, ele vai ver. Agora deixa eu terminar. Agora você me escuta. vai, Me escuta, pode agora ir. você me escuta. É, verdade. Quando você fez uso de Israel, que eu pensei que você sabia a regra contextual, mas não sabe. Não sei, sei que Quando ele vai pegar a respeito de Coríntios 3,16, respeito de você ser o templo do Espírito Santo, ele esqueceu do contexto. Lá tá falando de prostituição. Pelo amor de Deus. Coloca aqui pra mim, por favor. 2 Pelo Coríntios amor de 3,16. Deus. Coloca aqui. E o que que muda? Coloca aqui. Ah, não muda nada. Não, não muda. Eu estou falando, agora você me escuta. Seja educado agora. Pelo tá? amor de Deus. Seja educado. Tá bom. Agora é minha vez de falar, Falou você o escuta. Senhor Vamos Educação. colocar um pra ele agora. O Senhor Eu posso Educação. falar? Calma aí. Pode Vai, falar? vamos voltar. Não, não, eu li o agora Não, pode falar. 2 Coríntios 3,16. Coloca aí. Vamos respirar. Segunda Tessalonicenses. Mas segunda... Vamos dar aula aqui de hermenêutica. Eu pro não camarada que debato. sabe. O Benhur debate, senão eu vou ter um infarto. Eu não aguento. Segundo Coríntios 3,16. Vamos lá. Amplia pra mim, por favor. Não. 1 Coríntios 3,16. Coloca primeiro. Primeira. Esse daqui é pra você, ô professor. Coloca aí. Esse texto veio a calhar. Deixa eu ver se é 1 Coríntios 3,16. 3,16, será? Aí, é. Isso. Abre pra mim agora, por favor. Pegue alguns versículos antes. Vamos ensinar pro camarada que é pastor, 11. que não sabe de contexto. Ah, Volta não. um pouquinho os versículos. No Volta. 11. Olha lá. Não, pode mais. Vai. Pode mais. Volta do versículo 1, Opa. cara. Não, com a regra contextual, a regra contextual seria clara. Tá bom. Volta agora, vai. Vamos entender todos os fundamentos. Já tá aí no 4. tá aqui Quem mesmo? quer voltar Vai. 3? Vai. Vai fazer muita Eu, diferença. irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a meninos em Cristo. Sabe? Eram o que? Carnais e não espirituais. Vamos ver. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Vai. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós, olha o que existia. Inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não dais segundo os homens. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com o Tessalonicenses, de ser templo material e espiritual. Porque, Vamos. próximo. Porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Próximo. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministro dos quais cresce conforme que o Senhor deu a cada um? Vamos ver se vai falar de templo do Espírito Santo aqui, conforme Tessalonicenses. Próximo, vai lá. Vamos ler o contexto. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento próximo. Por isso, nenhum que planta alguma coisa próximo, aí você está falando dos carnais. Próximo que planta, não sei o que lá, vai. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Próximo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja como edifica sobre ele. Próximo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto com Jesus Cristo. Porque estava acontecendo o quê? Os carnais estavam colocando outros fundamentos. Próximo. Ao invés de Jesus E se Cristo, alguém né? sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, vai, que é Jesus, a obra de Deus se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Próximo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá glória em quem? Galardão em quem? Na pessoa de Jesus. Você tem que criar o seu edifício aonde Paulo está colocando? Na pessoa de Jesus. Você tem que construir o seu templo aonde? Que Paulo está colocando? Na pessoa de Jesus e não na sua carnalidade. Próximo versículo. Se a obra Então, de é alguém se espiritual. queimar, sofrerá detrimento. Aqui, ó, o que ele está dizendo. Mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. É isso que Paulo está colocando, que é um fundamento. As pessoas estão dizendo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Ei, mas quem colocou o fundamento? Você tá me ajudando. É isso que eu estou Você tá dizendo. me ajudando. Mas aí Não, tá- vou é chegar isso que eu lá. falei. Tá Se a obra corroborando próximo, a pessoa de Jesus, não sabeis vós que sois o templo de Deus. Quem é o templo? Preste atenção. Aqui é pessoas. Aí. Aqui. Não O terminei. mesmo Escute. Paulo. O mesmo Calma, Paulo. me escute. Pelo amor de Eu posso Deus. falar ou não? Vai, pode ir, vai, Vou vai. falar, acabou. É, Eu permitiu. ouvi agora, você me escuta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Próximo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O templo Só de Deus que- é quem? Deixa eu terminar. Vai, Só pode que o iníquo vai destruir qual templo? Se passar como Deus em qual templo? Eu. Como que o iníquo vai se sentar no templo que se passando por Deus sobre mim? São contextos diferenciados, tá? Próximo versículo. Professor, 18. antes Só um de a gente- minutinho. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, o templo aqui, nesse contexto, pastor Israel, aqui são as pessoas, filho. Só que em 2 Tessalonicenses não é pessoas,
É físico, sabe por que vocês estão correndo? Porque não tem como vocês me refutarem. Vocês Eu não tá terminei a minha fala. Agora você me escuta. Quer Sabe por que monopolizar, vocês quer estão monopolizar. saindo pela tangente? Porque lá em 2 Tessalonicenses é templo físico. E não tem como reconstruir terceiro templo de Jerusalém, coisíssima nenhuma, para Jesus nem voltar defendo coisíssima nenhuma. É por isso que Israel e Ben-Hur fizeram o escarcel que fizeram aqui hoje para correr pela tangente. É isso que eu sabia que ia acontecer. Agora, sabe o que faz? Posso responder? Vamos espiritualizar o texto, vamos colocar o texto que quiser. Ah, não, porque não é de Paulo. É Paulo também que escreveu. É só que Paulo É que os escreve carnais dentro não dos discernem. seus devidos contextos. Agora, põe lá 2 Tessalonicenses para me encerrar agora. Os carnais não discernem. Quando tá falando sobre se assentar no templo, não é se sentar sobre as pessoas. Eu não sei de onde isso foi tirado. Não, é... Ele quis fazer contexto paralelo com Tessalonicenses. Professor, Pelo é amor de justamente Deus, o Fabinho, fato... Você tá falando... Calma aí, vai Deixa eu falar, essa isso daqui é depois Onde você segue. saiu que eu falei que o Satanás vai se assentar? Não existe isso. Gente, a gente tem que pegar O se texto. assentar é justamente no sentido de que ele ocupará um espaço de Deus na vida do ser humano. É a mesma coisa do chip. Não. Eu vou literalizar o chip. Eu vou falar que o chip é literal. Não, de jeito nenhum. O próprio texto que leu de Coríntios tá falando que os carnais entendem de maneira carnal. Mas não. Espiritualizar o texto é um pecado. Por quê? Porque a Bíblia, pro Sabino, não é espiritual. Não é. E E aí aqui eu é não um tenho ponto cu- que é Continue. Abre complicado. o texto para mim, por favor. É, Só para me resumir. Segundo Agora, pra explicar, Tessalonicenses, capítulo 2. capítulo É só 2. abrir. Novamente, eu estava nesse contexto. Vai o versículo, aí me cortaram. Vamos ver se é espiritual ou se é um templo É literal. versículo 3, né? Sobe o versículo, vai É, subindo. pode passar. Isso. Isso, aqui. Aqui. O qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará. Vai sentar onde? Como Deus. Ele não é Deus, é um símile. Como Deus se assentará. O verbo Uma assentar. posição de Deus. Como Deus. Aonde? No templo, em mais o igual a no. Artigo definido, mais preposição em. Em mais o igual a no. Aonde? Dentro. No templo. No. O que é no? de No Deus. templo A de Deus. preposição no, gente, é algo que você insere dentro. Aí tem que voltar para a escola. Em mais o é igual a no. Em direção. Estou no, inserido no templo de Deus, querendo parecer Deus. Onde é o Próximo. templo de Deus? Vamos lá? Não, olha agora o que Paulo está dizendo. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? A respeito de quem? Do iníquo, da parousia de Jesus. Próximo. E agora vós sabeis o que o detém, porque a seu próprio tempo seja manifestado. Próximo. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então o templo, o contexto aqui que Paulo está colocando, não é templo espiritual não, senhores. Isso é uma artimanha para não querer aceitar a realidade fato. Sabe por quê? tava retendo ele Aonde aqui? que eu quero chegar aqui agora para explicar? A gente faz um debate sobre esse assunto. Hoje o assunto é Jesus o Messias. Sabe onde que eles não querem chegar? Vai, Preste bem pode ir lá. atenção, senhores. Pode ir lá. Sabe onde eles não querem chegar? Porque hoje, para você reconstruir o templo de Jerusalém, para colocar a vinda de Jesus, você tem que tirar, sabe o quê? Aquela mesquita dourada que existe lá. Porque lá é o lugar santíssimo do templo. Aí só tem um problema. Vai lá e tenta tirar aquela mesquita dourada para você ver o que acontece. Acaba com Israel todinho, senhores. A maior briga que existe no mundo. Então, hoje nós estamos em pleno século XXI, 2026, e vocês esperando vinda de Jesus. Eu tenho um livro, se vocês querem comprar. A farsa do arrebatamento. Não existe arrebatamento. Você pode pregar, vai para 2000, pode vir 15 mil anos. Se você estivesse vivo, eu queria isso. Você pregando e esperando a vinda do seu Jesus. Não existe vinda de Jesus nenhuma. Sabe por quê? Porque ele nunca foi. E nunca a gente voltará. vai poder falar? É justamente. Vai. É por isso que eu quero concluir aqui. Então, senhores, não existe isso. Eu queria que isso tudo acontecesse. No período que Paulo está colocando e aguardando, porque Paulo coloca tudo isso para o seu período. É, Mas eu queria que reconstruísse o tempo mais ou para menos isso. que ano você afirma que segundo Tessalonicenses foi escrito? Mais entendi. ou menos que ano, assim? Quando o Paulo segundo escreveu? Tessalonicenses foi escrito, é isso? Essa é a pergunta. Em meados.
70, por aí. Você acha que foi Não, antes. Você Não, acha- você acha que quando Paulo tá alguns escrevendo- colocam as cartas de Paulo, alguns colocam antes 70, outros colocam após 70. Tá, Depende não, da não, carta. não, Depende tudo da bem, carta, mas é. vai ser aí o que Alguns. você acredita? Por que eu fiz essa pergunta? Porque o templo, ele é destruído ali no ano ano 70, 70. certo? Sim. Você acredita que Paulo, afirma que Paulo está escrevendo de um templo literal para o templo que que tá ali ou para um templo que eles iriam reconstruir? Porque se você colocar a destruição, já existe, nesse período, já está sendo sitiada a cidade praticamente. Sim, Você já tem um problema com Nero anteriormente a isso. sim, sim, E que se coloca que provavelmente o Paulo tenha morrido talvez nas mãos de Nero. sim. E depois vem a destruição do templo. Então, se ele escreve, ele está escrevendo dentro de uma ótica do qual ele está presenciando justamente o grau do que poderia ocorrer a respeito do próprio templo. Não, eu fiz essa pergunta só para entender se para você Paulo está escrevendo então para o templo que ele está vendo. Sim. Aquele templo ali que tá ali, Sim. não, e aí para muitos cristãos é aquele que vai ser construído, né? Sim. Vai ser reconstruído. E aí para É, a eles gente eles não- dizem eu que não não é creio nisso. nenhum templo físico. A gente pode. Vou começar aqui. Primeiro, gente, vocês têm que entender que o Sabino, ele foi um pregador neopentecostal. Então, Não, o pentecostal. óculos que ele usa, Pentecostal. neopentecostal. Pentecostal, Só vem você da ver os Assembleia de vídeos Deus. antigos dele. E a ótica dele é o dispensacionalismo. Então ele vai literalizar. A escatologia dele é literalizando, que é um erro muito comum, inclusive no Brasil, né? Essa escatologia ela faz sucesso aqui no Brasil por conta que o neopentecostalismo, a partir do século XIX, se abrangeu de maneira imensa. Quando a gente pega o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, eu nem sou escatólogo, tá? Nem é a área mais que eu me aprofundo. Tá bom? Mas quando a gente pega o texto, tem a palavra mistério da iniquidade, que traz a ideia da operação presente do pecado, isso daí, como cristão, todo mundo vai concordar, da apostasia e da oposição a Cristo. Tem a terminologia já opera, que demonstra que existe uma dimensão presente, não exclusivamente futura. Já opera. Já. Aí, se a gente for na gramática, o Sabino vai poder falar que isso é só futuro. É mais só você colocar no Porque o chat GPT texto para analisar O gramaticalmente senhor me também, filho. respeita, igual eu vou. Faça isso, ué, simples. O senhor me respeita, eu vou retribuir a gentileza que eu estou falando. O que o detém? Há uma restrição Você me cortou várias vezes, viu? providencial de Deus que impede que a iniquidade alcance de maneira imediática a sua manifestação plena. Olha aqui, seja afastado. Olha essa terminologia que interessante. Quando chegar um momento determinado por Deus, essa restrição será removida e a sua oposição a Cristo poderá atingir o seu ápice. Essa é a ideia do seja afastado. E depois, conforme o versículo 8, Cristo destruirá o iníquo pela manifestação da sua vinda. É por isso que eu indico você estudar o pós-tribulacionismo e o amilenismo, ok? E não o dispensacionalismo, que é a ótica que o nosso querido professor Sabino, como um bom pregador neopentecostal, que ele foi por anos, ok? Ele entendeu Pentecostal. e leu desta maneira a vida inteira. Por favor. Bom, o meu ponto só importante que eu já destaquei e eu tenho que destacar de novo é que esse templo, ele, de fato, ele não é físico. Não existe... A gente não acredita nessa construção de terceiro templo. Isso, para mim, não faz nem sentido. Só que esse templo, de fato, ele está se tratando a respeito de nós. Exatamente como Paulo disse na carta aos Coríntios. E até importante ali, né, da questão dos carnais, Paulo está justamente dando advertência ao seu povo, estabelecendo um critério ali em relação à salvação, que ela depende de Cristo, não de Paulo, não de Apolo, não de ninguém, somente de Jesus. Quando fala que a apostasia ela vai se assentar sobre o templo ali, se posicionando como Deus, é justamente assumindo na vida das pessoas um posicionamento de Deus, se tornando um Deus para aquele tipo de pessoa, ou tentando representar isso, e não que ele vai se assentar sobre ninguém ou sobre um templo. É isso que nós cremos. Então, exatamente o templo ali, ele está se referindo a um momento espiritual. Honesta aqui. Senhor Sabino, o senhor tá fazendo isso pra me irritar, ou o senhor acredita que é literal o tempo? Porque não é possível. Porque o mesmo Paulo de Tessalonicenses é o mesmo Paulo das cartas, das epístolas. Se ele tá tratando em várias epístolas o templo, como nós, trazendo essa, eu não diria alegoria, eu diria essa questão mais simbólica, como que um texto específico ele traz literalmente? Vamos lá. Da onde o senhor tirou isso? Cada texto tem o seu devido contexto. É a mesma coisa que eu pegar a palavra manga. É uma fruta, uma manga numa camisa. Depende do contexto, filho.
No caso de Tessalonicenses aqui, o que Paulo está lidando é com um personagem que ele quer ter todas as características divinas. E dentro desse primórdio aqui, ele tem que colocar a questão do templo. Porque antes de Paulo escrever, se nós pegarmos a oralidade, Jesus já vinha falando a respeito do quê? Da destruição do templo e de tantas outras coisas que iria acontecer referente a isso. Então, quando Paulo está alertando isso, qual a preocupação de Paulo? É que as pessoas estão morrendo, muitas coisas estão acontecendo e Jesus não volta. E Paulo comete a gafe aonde? Primeira carta, no capítulo 4. E Paulo, o que ele faz? Isso eu escrevo no meu livro. Paulo, ele modifica um pouco do seu raciocínio, do seu ensino, para colocar uma coisa qual? Opa, Jesus é o seguinte. Não, só que para Jesus vir, tem que acontecer isso, isso e isso. Ele dificulta. Então ele coloca que existe um personagem, que esse personagem ele precisa se passar como Deus, se assentar como Deus e no templo de Deus. Então Paulo cria uma dificuldade. Por quê? Porque Paulo vinha ensinado em 1 Tessalonicenses, coloca lá para mim, por favor, que Jesus voltaria em breve. Não abrir e piscar de olhos. Coloca a primeira carta agora, só para o Israel entender esse raciocínio. 1 Tessalonicenses... Mas você acha que isso. Paulo está Não, dizendo primeira isso de Tessalonicenses. forma literal mesmo? Não abrir e piscar de olhos? Calma, vamos ler lá primeiro, vamos lá? Capítulo 4. Vamos respeitar o contexto? Capítulo 4. Aí. Próximo versículo. Próximo. Vamos pegar o contexto lá. Próximo. Que cada um vai passar por si, vai subindo. Vai subindo. A paixão, sai desse contexto para entrar lá. Ninguém oprime ou engana seu irmão, porque não chamou Deus para a santificação. Próximo. Portanto, quem despreza o irmão próximo, agora sim. Quanto, porém, o amor fraternal, próximo. Porque também assim já fazeis, irmãos, exortamos que ainda nisso somente próximo. Para viver quieto, próximo. Porque é próximo. Isso. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, um eufemismo que já tinham morrido, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, pessoas tinham morrido, outras estavam morrendo, e aí o negócio estava meio conturbado. Próximo. Porque se cremos o ato de crença, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, na mesma proporcionalidade, da mesma forma, ao mesmo modo, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ok, então Jesus voltará, e aí Jesus vai trazer aqueles que morreram com ele. Próximo. Sim. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, não a de Paulo agora, que nós, esse pronome inclui Paulo, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está falando que haveria uma grande probabilidade das pessoas do círculo de Paulo verem essa volta de Jesus dentro do seu período. Próximo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Próximo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que acontece? Paulo ensinou isso. Quando chega na sua carta, as pessoas estavam fazendo o quê? Forjaram escritos de Paulo a respeito desse conteúdo da vinda de Jesus, da parousia de Jesus. E Paulo, ele encontra uma grande dificuldade. O que Paulo vai fazer agora? Paulo vai fazer a construção diferenciada. Não, vou colocar que existe um personagem. Esse personagem tem que adentrar no templo físico. Então ele acaba complicando isso que ele escreveu em sua primeira carta. Que agora ele muda. Agora eu coloco um homem, um personagem, um iníquo, antes da vinda de Jesus, que é o que ele vai falar, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, volta para lá agora, para nós entendermos, que era justamente a vinda de Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Que aí ele vai dizer o quê? Ora, irmãos... Isso, abre. Versículo 2. Olha o que ele diz. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Mas Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses que já estava perto, porque era o desespero das pessoas. Aí que ele vai fazer essa formulação do iníquo e do templo de Deus. É isso. Obrigado. Bom, alguma consideração? Benhur? Bom, para mim,
O texto aí, Paulo só estava se referindo de fato à volta de Jesus Cristo. Ele estava dizendo também sobre suas esperanças, porque eu acredito que cada um dos discípulos, cada um dos escritores dos textos bíblicos, eles também esperavam isso. Eles também tinham esperança, eles também tinham fé. E por mais que o professor não goste, a Bíblia ela está envolvida em relação com metafísica, ela está envolvida com fé, está envolvida no espiritual e não tem como a gente fugir disso. Eu não tenho problema com isso em gostar disso, não, senhor, pelo amor de Deus. Não, eu entendo. Vocês me interpretam mal. Eu não sou ateu, senhores. Só que um exegeta hermeneuta verdadeiro não lida com questões de crença e fé ao Entendi, analisar um professor. texto. É isso que às vezes as pessoas me interpretam mal. Entende? Aham. Eu, por ser um hermeneuta, um hermeneuta e um exegeta, eu vou lidar com o profissionalismo em cima disso. Na minha aplicabilidade é outros 500. Mas para você, Deus existe. Lógico, existe. Meu Deus existe. Não Deus bíblico. Lógico que não, né? Entendi. Sabino, você topa vir um dia no canal pra uma entrevista, então? Pra gente poder perguntar? Olha, mais sobre eu isso? não sou de dar entrevista, vou explicar por que também. Tá, então vamos lá. Por que eu não gosto de falar da minha crença e minha fé? Não é nem sobre isso, é sobre Não? toda a história, não é nem sobre Não, se for- crença ou fé, Não, se porque... for uma coisa assim, agora se for... A gente, Eu até topa? posso. Já tenho, mas não tem problema não, posso. Pode não, então... É que eu não gosto de estimular as pessoas a acreditarem como eu acredito, isso eu não gosto. Faz sentido. Entende? Isso não, faz sentido. isso eu não gosto não. Agora, pesquisar conforme eu pesquiso, estudar como eu estudo, isso sim. Isso eu A apoio. gente tem alguns superchats aqui. Du, você vem? Vem aqui. Du vai vir aqui apresentar. O pessoal Pode ler. tava falando que o Israel ia perder os cabelos. Já tô perdendo já. Galera, é o seguinte. A gente tá aqui, a galera tava perguntando, cadê o Du? Hoje o podcast é do núcleo, cara. Do meu maninho Israel, do Rian. Que eu chamo ele de Rayan, mas não é Rayan, é o Rian. Eu vim aqui, eu entrei agora aqui. Você quer que eu leia o superchat? Pode ler, por Tá. favor. Falei o superchat pra dizer o seguinte, Agora, se ó. você ficar meia hora pra ir o superchat, eu vou embora. Você já ganhou uma camiseta. Vou logo hoje, avisando. Tá? Pra não dizer que eu não te dou nada. Ó, então, antes de eu ler o superchat, eu queria fazer um apelo pra vocês aqui. Galera, nós estamos numa parceria aí com o canal Núcleo, nós vamos ter muito conteúdo em parceria com o Israel, com o Rian, aqui, com o Benhur. E eu queria, nós estamos agora com 1000 pessoas ao vivo no canal, galera. Eu quero fazer um apelo pra vocês aqui, porque aqui a gente compartilha tudo, por isso que o canal tá crescendo, tá? Eu não tenho ego e nem o que é meu é da galera, entendeu? Lá ele. Não, não é da galera. Eu quero... Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado com o que você oferece, Eduardo. A gente tá aqui, eu queria fazer um apelo pra vocês, tá bom? Ó, vai agora lá, é Núcleo Podcast. Núcleo Podcast. Se vocês forem agora lá e se inscreverem, e aí vocês vão mandar, põe o contato da produção aqui, manda o seu contato dizendo que se inscreveu lá, ou então, Rayan, você consegue ver quem se inscreveu, não consegue? Tá vendo essa camiseta que o Sabino tá aqui, ó? Ó. A gente amanhã vai fazer um anúncio, tá? Do nosso primeiro patrocinador. Vai ter a linha vai sair. Vai, Eu passo o pano pro Sabino. vai. E depois nós vamos ter uma linha do Sabino lá também, viu? Você vai Olha, conversar. é? Top. Então é assim, ó. Vai ganhar uma camiseta dessa aqui, ó, do Diálogo Livre, tá bom? Então quem for lá agora se inscrever, aí o Rian depois vai passar pra mim, a galera que se inscreveu, nós vamos fazer um sorteio. Prazer. Amanhã eu já vou fazer um sorteio, porque amanhã o Israel vai estar aqui. Amanhã vai debater com o pastor Felipe Freire. Então amanhã a gente já vai fazer o sorteio de quem se inscrever lá. Então corre, se inscreve, e aí você consegue ver, né, o nome do canal. E aí você vai ver o nome do canal, e aí, se você quiser também mandar o contato pra produção, que você se inscreveu lá, e a foto, ó, manda também pra gente, ó, a foto e o contato, se inscrevi no Núcleo Podcast. Amanhã nós vamos sortear uma camiseta. Beleza? Amor! Cheio, papai. Do Diálogo Livre. Beleza? Recebi Então aqui agora, ó. Cheio. vai agora lá e se inscreve no Núcleo Podcast. Beleza, galera? Bom, vou ler aqui rapidinho. Então vamos lá. Alessandro Daniel. A interpretação do texto do Sabino é desonesta. Tem que saber qual texto, né? É. Qual texto. Qual o nome dele? Alessandro Daniel. Ô, Alessandro, pega e vem aqui debater comigo, filho, tá bom? Aí eu vou lhe ensinar um pouquinho só de português, que pelo visto não sabe de nada. Eduardo Inês. Boa noite, mestre Sabino. Sempre bom lhe ouvir. O Eduardo Inês tá em Brasília, disse que vai vir. Tô esperando você vir aqui, cara. Mas como fica o texto da mulher samaritana, onde Jesus diz que ele é o Messias? Eu sou. Manda salve pra Brasília. Não há problema algum você ter vários textos, como o de Pedro, né? Quem diz os homens ser o filho do homem? Diz que és Pedro, tá aí. E vós, quem diz isso? Eis que tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. A questão não é a nomenclatura, é a funcionalidade. Então dizer, alguém colocar um título nele, tu és o Cristo. O problema não é o título, é a função. Ele cumpriu? Não. Entende? Então vai ter vários textos, mulher samaritana, declaração de Pedro, e até interessante esse de Pedro, sabe por quê?
Porque quando Pedro traz a revelação, não fosse carne e sangue que te revelasse, mas meu Pai, quem está no céu que te revelou, aí vem Jesus dizendo, não conteis a ninguém. Entende? Então, não é questão do título, o título pode colocar. O que nós discutimos é a função que ele não cumpriu, que aí o Ben-Hur colocou que Jesus cumpriria isso no futuro escatológico, na parousia, que é isso que nós acabamos discutindo aqui no final, essa segunda vinda de Jesus. Então, Jesus não cumpre isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tive, os escritores, eles transformaram isso para um futuro olímpico. Outro problema de Pedro. Quando Paulo vê que dentro do seu tempo Jesus não volta e ninguém vê, o que Pedro faz? Cuidado, porque o Senhor voltará, mas um dia para o Senhor é 1000 anos um dia, e assim se vai. Enfim, é isso. O Alessandro mandou mais superchat aqui, tudo bem. Aqui, ó. Ô, Alessandro, eu não vou ler, cara. É ofensa? Ofensa? Lê aí, se for ver, já sabe como que eu faço. Mas ele tá. Bom, ele tá dando superchat pra nós, né? Ok. Então, assim, o Sabino é um homem do pecado e se opõe a Deus e diz que é o próprio Isso. Deus. É, O Sabino nunca disse que é o próprio Deus. Não, Logo, Alessandro. ele é o homem do pecado porque ele defende o pecado. Ele falou o quê? Que eu sou o quê? Ele é Não, Falou lê que novamente. você falou Homem da que eu sou o fantasia. próprio Deus. Não, lê o comentário Vamos lá dele. de novo. O Sabino é o homem do pecado. Isso, vai devagar. Alessandro, me desculpe, eu acho que você nunca pecou, né, filho? Então, acho que você tá no planeta errado. Continua? E se opõe a Deus e diz Isso, ser o para. próprio Deus. Então, se opõe a Deus, ao seu Deus lixo, ao seu Deus merda, é 24 horas, filho. Continua a leitura? Logo, ele é o homem do pecado. Então, porque- logo eu sou homem do pecado, tome cuidado. Porque Porque ele o defende pecado o vai pecado. acontecer dentro da sua casa e tô profetizando, ó. Ó o que vai acontecer com você, ó. Para de gaia, cuidado, viu? Porque ele defende o pecado. Isso, graças a Deus. Aí o Alessandro mandou mais uma. Boa, Alessandro. Você tá ajudando a gente. Vós sois o templo, o texto é claro. Sabino, tem educação e humildade e deixa de ser desonesto. Isso, então, desonesto, meu filho. Aí você vem aqui, vai aprender o que é regra contextual. Ó, primeiro você tem que sair das fraldas, filho, pra tentar mandar alguma coisa. Isso que eu falo, vocês vão lendo, eu vou responder na mesma proporção. Aqui comigo é assim. De novo o Alessandro. Uhum. É bom, ele tá... Não sei não, acho que ele quer ter um caso comigo, Alessandro, quer, filho? Quer ter um cuidado, viu? Que aqui, o negócio aqui é grande e grosso, viu, filho? Os sabinetes estão pulando alto. Bom, aí tem o Sembasque. Obrigado, Sembasque. Sinto que falta honestidade por parte dos pastores. Tem textos que são muito claros de entender, mas fazem um malabarismo apologético. Se existe um Deus, acho que ele não precisaria de ter defesa. Esse aí é fã do Edson Toshio. O Edson faz Toshio? exatamente esse argumento. Ah, é? O Edson fala Acabou? isso daí. Acabou. Graças a Se Deus. existe um Deus, não pode ser. Ó, já tem gente aqui dizendo que quer se inscrever no Núcleo Podcast. Galera, vai lá no Núcleo Podcast, se inscreve lá. O Rian... Ó, tem uns pastores aqui, R$10, ó. Sinto falta. Lê aí então, mano. Ó, sinto falta da honestidade por parte dos pastores. Tem textos que não são muito claros de entender, mas fazem um malabarismo apologético. Se existe um Deus, acho que ele não precisaria de tanta defesa. Foi esse, meu? Foi esse que Ah, o Du então acabou é. de Pô, ver. a minha participação, eu tô vazando agora da participação. Não, mas eu vou responder esse. Tá. Ó, antes do Israel responder, amanhã tem Israel contra pastor Felipe Freire, tá? Nós vamos sortear a camiseta amanhã no do Israel. Então, corre lá, se inscreve. O Rian amanhã vai me mandar, eu vou pegar o nome e sortear o canal. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, Benhur. É nóis. Saludo aí. A luz de Jesus, o Messias. Bom, pode responder isso, pode responder então. Não, primeiro, a honestidade vai ser subjetivo, né? Vai ser subjetivo porque você discordar de mim não significa que eu sou desonesto. Desonesto é eu enxergar o que o Sabino argumentou no texto, mas propositalmente falar, eu vou dar um jeitinho aqui. Não, eu entendo o texto da maneira que eu expliquei. Então eu não tô sendo desonesto. Eu posso discordar de você, mas isso não necessariamente é desonestidade. E sobre a dificuldade dos textos, a Bíblia é um livro que apresenta desafios e dificuldades. Por exemplo, o próprio Deus bíblico. Como um Deus nunca foi criado. Quando eu era ateu, eu argumentava isso, por exemplo. Um Deus que sempre existiu, um Deus que não tem início, um Deus eterno. A doutrina da Trindade que eu defendo, como que Deus é um sendo três? E aí a gente tem várias dificuldades. Como que Deus é o próprio Deus encarnado, mas como que um Deus encarnado morre numa cruz e sofre, padece? E aí a gente pode argumentar várias e várias questões, ok? A Bíblia ela é um livro que apresenta essas supostas contradições que nós chamamos de paradoxos. Mas Isso é boa. isso não necessariamente significa que Deus ele precisa de uma defesa. A apologética é defender a fé, né? A crença ali na Bíblia, mas não defender Deus
em sua essência. Porque, de fato, Deus ele é Deus. Deus não precisa que o homem acredite nele. Ele continua sendo o eterno. É basicamente isso. E é isso. A gente não tá aqui preocupado em convencer o Sabino a crer da forma que a gente crê e vice-versa, né? Todos nós estamos aprendendo gradativamente. Do mesmo jeito que a gente defende que a teologia é progressiva, a gente entende também que o conhecimento ele é progressivo. A gente adquire ele com o tempo, com o estudo. E como cristãos, a gente parte daquele princípio de 1 Pedro 3,15, né? De defender aquilo que nós cremos, a nossa fé. Então é isso que a gente faz. Não necessariamente a Deus, mas exatamente a Bíblia. Tem uma última pergunta Pode mandar. aqui. Sabe, né? Do Bruno. O Bruno já debateu até com você. Lembra? Bruno Rodrigues Theo, lá no Instagram dele. Ele mandou o seguinte. Se Jesus não é o Messias, como você interpreta, então, Daniel 9, do 25 ao 26? Ele continua. Ele vai dizer que é Antíoco Epifânio. Se disser, como explica que o Antíoco morreu em 1600... Eita, pega. Não, Antíoco Epifânio. 164 antes de Cristo. Fale- E nem sequer é chamado de ungido no texto. Então, Ungido só é o que- governante e destruidor, são figuras Então é só pegar o distintas. Onias III, tá bom? Que era sacerdote ungido, tá? Messias. Aí, ó, se ele disser que foi Respondido. Onias III, Acabou. putz, pior que você vai atrapalhar. Então, mas aí faz o seguinte, Bruno, ó. Estou dando essa série no meu canal. Onde está Jesus no Antigo Testamento, tá? Aí você acompanha meu canal, que eu vou chegar no livro de Daniel. Aí eu vou analisar isso no aramaico, bonitinho, tá? Agora você pode colocar tudo que o ChatGPT coloca pra você. A única coisa que o ChatGPT não vai colocar aqui é Jesus, tá bom? Aí você acompanha meu canal que ele vai aprender, tá? Perfeito, Bruno. Obrigado. Tá respondido, beleza? Bom, para Já sabe onde ele considerações ia chegar? finais, vamos começar com você, Sabino. Sabino, de novo, o tema do debate, nós surgimos algumas vezes, Novamente, mas Jesus... para você, Jesus é o Messias? Não foi, expliquei por quê. Na construção historiográfica, bíblica, a respeito da figura do Messias, da sua transição, Jesus não exerceu as funções políticas necessárias que deveriam ser feitas para ele ser considerado Messias. Isso seria até bom. Por quê? Tentaram aclamá-lo como tal, como rei, e ele foi condenado justamente por isso. Se colocou como rei diante da turba sacerdotal. Mas por que ele negou isso? E quando Pedro teve a revelação de que ele falou para que ninguém contasse que ele era o Messias. Por quê? Porque Jesus não queria exercer função política e seria complicado muito para isso. Porque ele não tinha toda a assessoria possível para que fosse. E outro problema é que a gente não entrou nesse detalhe. Para quem acredita na concepção virginal de Jesus, aí que Jesus não pode ser o Messias mesmo. Porque o Messias tem que ter descendência por parte do pai biológico para dizer que ele é o Messias da tribo de Judá. Então existem várias prerrogativas a respeito, mas não se preocupe não. Tá vendo meu livro aí, Jesus foi o Messias? Então eu coloquei nessa prerrogativa aqui não. Houve entendo, o ponto de vista do Benhur colocou, que eu sei disso, que né, coloca o Messias como Salvador. É por isso que eu perguntei, né, em qual momento houve essa transição dessa figura de trazer a questão política, colocar uma questão abstrata, espiritual e tantas outras coisas, porque isso é muito mais prático e fácil. Colocar esse Messias, só que esse Messias nessa prerrogativa não é o que as profecias colocam. Por isso que tem que colocar que Jesus tem que voltar para cumprir isso. Senão ele nunca foi o Messias realmente. Enfim, Benhur, prazer em conhecê-lo, satisfação. Prazer, sucesso. Israel, me dá um beijo gostoso. Gente, é o seguinte. Que vocês não sabem aqui, nada aqui é combinado, tá? A gente não combina nada disso. Não mesmo. Pra quem não sabe, nada aqui é combinado, é tudo na hora. Então agradeço. Rian, né? Isso. Rian, novamente, satisfação. Qual é o seu nome, meu querido? Matheus também. Luiz, o Du. Então, muito obrigado pelo carinho, pela Falar atenção. uma parada que vocês não sabem aqui. O Sabino e eu, nós temos essa característica de ser sanguíneo. Então o pessoal tá de prova que não tem nada combinado. Mas acaba o debate. Gente do céu, pelo amor de Deus. É tranquilo. Quando acaba o debate, a gente vai pra boate, ali na esquina. A gente vai pra boate. A gente come uma peça de picanha, uma garrafa de vinho e fica lá de boa, Não, mas, ó, tranquilo. eu quero falar uma coisa aqui pro pessoal ficar com raiva de mim agora. Eu discordo 100% do Sabino. Mas falar que ele não é um teólogo inteligentíssimo, não é um bom exegeta, não é um cara habilidoso nos idiomas originais, é mentira. Então o que a gente tem que aprender e ser humilde? Eu discordo do Benhur, eu discordo do próprio Ian. Discordar é normal. Agora, descredibilizar a pessoa, então, pra você que é cristão, quando você comenta assim, esse Sabino é um burro, é um trouxa, você tem gabarito e capacidade pra debater com ele?
Então, eu discordo 100% do Sabino. Agora, falar que ele é burro, que descredibilizar ele, eu não faço isso, tá? Quero deixar claro aqui. Não. Fechou, Sabino? Então, discordo 100% com o Sabino, a gente vai quebrar o pau e tá tudo certo. Ai, que Agora- tudo. Adoro. Agora, descredibilizar o Sabino, eu não faço isso. Gente, Perfeito. Professor só para concluir, Sabino, só para né? concluir, gente, assim, eu gosto muito de aprender e amo ensinar. Igual eu tava colocando aqui, o fato do José Emery ter exegeta e separar, eu não sou ateu. E mesmo que eu fosse, não teria problema nenhum com isso também. Então eu aprendo a separar as coisas. O momento do calor da emoção é uma forma. Então às vezes as pessoas me xingam, o senhor é burro, não sei o quê. Igual que é como ler, aí eu jogo. E eu já peguei muito pesado já antigamente e tudo mais. Eu gosto de ser desafiado, eu amo ser desafiado porque isso agrega para mim. Isso vai me aperfeiçoando, né? Ainda mais nos debates e tantas outras coisas. E me capacita a estudar muito mais, né? Porque um professor, o camarada não estuda mais, não, senhores. Eu preparo todo debate que eu venho preparado, não tem como. Eu sou um professor e professor é isso, essa é a vida. Agora, o que é ruim é quando as pessoas vêm com a ofensa e aí eu pergunto, o que você tem a oferecer? O que você tem produzido para alguém? Às vezes nada. Então, a crítica não sendo produzido por você e por alguém, não é válido para ninguém. Então, quando você me critica, eu sei porque me critica. Sabe por quê? Dói. Aqui dói, filho. Dói. Eu sei que dói. Então, mas não dá resultado. O resultado é isso aqui, ó. O Ben-Hur veio, o Israel tá aqui, o outro tá aqui, o amigo tá ali. Qualquer um pode bater comigo? Pode. Eu posso usar um linguajar mais polido, ou mais clássico, ou mais chulo, dependendo da pessoa. Igual Ah, não, você não tava. Foi com outro amigo que veio aqui com o pastor Jairo. Rapaz, o Júnior, pô, o menino doce. Menino, viu, Júnior? Todo respeito à sua pessoa. Tô falando doce no sentido de uma pessoa amável. Você vê no semblante da pessoa. É isso que eu respeito. A simplicidade, a sinceridade da pessoa como ser humano. Queria aprender. Então, agora, quando a pessoa se coloca com um tom de arrogância, o tom de soberbo, conhece alguma coisa, aí eu vejo que não conhece nada, aí eu pergunto, o que você está produzindo para si mesmo? Não. Você pode ser alguém na vida. E você consegue ser. Mas isso depende de você, da sua labuta, da sua busca, do seu suor e da sua procura. Essa foi a motivação. E para ser, Coach. não precisa diminuir ninguém. É verdade. Ninguém. Você pode se espelhar? Pode. Em pessoas superiores a você. E atrai e procure aquilo que é bom para você. O que é positivo para você. O que é negativo meu, da minha característica, tira fora. Agora, o que é positivo em professor Fábio Sabino? A dedicação, beleza. O tempo, os estudos, a forma de produzir conteúdo, isso é bom pra você? Então, absorva isso. Absorva. E o negócio que você tira. É isso, obrigado. Pra que Platão? Pra que Aristóteles? Nós temos Sabino. Professor Sabino em todas as redes sociais e agora Ben-Hur. Prazerzaço. E pra você, Jesus é o Messias? De novo a pergunta. Ele é o Messias pra mim. Ainda não mudei e não vou mudar essa minha visão. Jesus, de fato, pra mim é o Messias. Eu creio na volta, na ressurreição de Cristo e espero, de fato, que Cristo volte. E o Sabino vai se converter em nome de Jesus. Mas brincadeiras à parte também. Tranquilo. Sabino, é um prazer enorme. Toda minha. Confesso que eu já assisti vários debates do Sabino e eu já cheguei a falar, eu não vou debater com esse cara, que esse cara é uma folgada. Confesso, honestamente. Mas conhecendo o Sabino aqui, bem diferente daquilo que eu imaginava. Um cara super gente boa. Como o Israel falou, realmente inteligentíssimo. Foi muito bom fazer esse Eu vou debate. dedurar, você sabe que o Rian e o Ben-Hur, eles me odiavam antes de me conhecer, viu? É verdade, eu achava mó babaca. Hoje, por quê? Do Mas hoje a personagem. gente tá A pessoa aí, ó. confunde. Então o pessoal viu eu debatendo e fala, esses aí é mó babaca. Quem me conhece, somos Mas isso é sócios normal. Tem. Mas isso daqui que é legal. A gente. E fica até uma lição importante mesmo pra gente, né? O pré-julgamento das pessoas. A gente olha naquele debate, a gente já passa a tomar aquilo como uma verdade absoluta. Sim. E chega aqui, a gente tem uma visão completamente diferente. Sabino, um cara super gente boa, É muito isso inteligente, aí. muito bacana. Debate é assim, a gente se Sim. senta, a gente briga, Normal. a gente bate cabeça. A gente teve o debate aí que vai sair, inclusive, tá? Contra uma garota de programa, então já fica esperto aí, se inscreve pra não perder, extremamente importante. Uma prostituta contra 10 conservadores e o Rian... Não, tô brincando. Mas, e a gente ali, no debate é isso, às vezes a gente tá lá, bate,
com conversa de forma dura, mas acabou Sim, se abraçar mas tem que ser. e levar pra E frente. redes sociais quais são? @Benhur Carvalho é o meu Instagram, também é o meu TikTok, e no YouTube é @Benhur Carvalho Oficial. É um prazer. Benhur viu, te Carvalho é difícil de receber. escrever, mas só tem, poucos que tem na internet. É um prazer, viu, te receber. Israel, muito obrigado. Cara, tamo junto aí. Obrigado aí, Rian. Mais um Núcleo Podcast. Também agradecer a galera do canal Diálogo Livre, o Du, que tá fazendo... hoje foi essa collab, né, Sim. que nós fizemos. Vai ter outras, essa parceria. E pessoal quer me encontrar, Israel Júnior Oficial com 2 L's. Ali você vai ver vários conteúdos políticos, debates apologéticos, teológicos. E é isso. Tamo junto até depois do fim. Valeu, Rian, por mais É um isso. podcast. Valeu, viu, gente? Obrigado. Não esqueça de se inscrever. Esse é o Núcleo Podcast, é só o núcleo da discussão. Você agora escolhe um lado. Você tá do lado do Sabino ou do Benhur. Aí é com você, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal. É nóis, tamo junto. Falou. Valeu. Valeu.